Seja... Agora sim. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Link Sport Clube. Mais uma edição especial neste recesso de fim/começo de ano. Tá bom? Por quê? Porque Mário 40 pediu 48 dias de férias e, portanto, né, temos que cumprir a carga horária da chefia. Estamos aqui firmes e fortes, né, trazendo sempre o conteúdo exclusivo para você. Para passar férias, no seu Rio de Janeiro, no seu querido e amado Rio de Janeiro, cariocas, onde ele morou por 6 anos. Sim. Fui muito feliz na gestão de um dos maiores projetos televisivos da história desse Ele Brasil. está em Copacabana nesse momento. Sim, tanto é que acabou de mandar mensagem para mim. Né, ó. Facinca, ó, eu não tô mentindo aqui, ó. A foto do Cris. Ai, que bonitinho assim. Tá legal, Aí. adoro. Facinca, 36 graus, chupa. É isso que tá ele vendo? falou. Ele é meio cafona mesmo. É isso. Bom, vocês estão percebendo que o nosso Link Sport Hospício de hoje, aliás, Link Sport Clube, né? Ele Link Hospício Clube. Ele tem um viés hoje, um tanto quanto rival, porém amistoso, mas sem muita sanidade, né? Juro que eu fiz um contrato de insalubridade pra aguentar, não o Renato Tortorelli, que aqui já é normal, já faz mais de 10 anos já tá na insalubridade. Não, aqui já foi, mas principalmente pra o outro lado aqui da mesa, no bate-papo, que eu não sei o que vai ser, não sei do que a gente vai conversar, alguma coisa vai sair, mas eu tenho certeza que vai viralizar. Porque com o cabeludinho mais simpático do Brasil e com o ícone Cascãozinho do planeta. É nóis. Youtuber, produtor de conteúdo, diretor de programas, apresentador, repórter, o nosso popular faz tudo e tudo muito bem. Tá foda mesmo. É isso, né, Cascãozinho? Aqui não pode falar palavrão, né? Pode. Pode também? Pode. Então eu queria, primeiro, prazer estar com vocês, grandes amigos aqui. Aquele Zé Ruela do Marinho que tá lá no Rio de Janeiro, né? Tá no Rio. Tá lá. Tá na praia salgando o bumbum. Tá rindo vendo você Mário com esse frio todo aqui em São Paulo e lá no Rio fazendo 38 36 graus. Pois é, mas é um grande prazer. Obrigado pelo convite, tamo junto. Eu adoro esse cara aqui, adoro vocês. E vamos falar não só de Palmeiras e Corinthians, pode falar de tudo, mas o que você forte quiser. é Palmeiras e Corinthians. Eu gosto de falar mal dos caras, velho. O vagabundo a gente tem que falar mal. Ele falou, o Marinho falou o seguinte, ó, eu dou 1h30 pra vocês ficarem no ar. Depois eu não garanto mais. Degladiar, vamos lá. Ele falou, depois eu não garanto mais. Falei, então vocês... Aliás, temos cada uma de uma forma, mas as políticas dos dois clubes fervilhando. Né? Sim. Fervilhando. O bicho pegou no final do ano. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Grande Marcos. Grande fã de Leila Pereira, tá? Isso, Diga-se de exatamente. passagem. Tem um quadro dela Exato. em casa. Isso, Você entra em tem, casa, tem, tem um tem, quadro O dela. cachorro dele chama Crefiso. Crefisa, é isso. Boa tarde a todos. Meu irmão Facincani. Torto, prazer estar de volta aqui. Nóis, mano. O cara também, ele falou que gosta de mim, eu gosto mais dele. Pô, que isso. Cara gigantesco. Irmãozão também, que a vida acabou dando aí. Tamo aí, vamos falar. Bastante besteira, não tanto quanto é dito aqui fora, porque eu ouvi cada baboseira. Então, o que você meu ouviu irmão aqui do céu. fora? Eu ouvi Você que tá indignado? ouvi que o Marcos não é ídolo, é um De quem? goleiro qualquer. O goleiro, o Marcão? O Mas goleiro não é- Marcão. Não é São Marcos? Agora, Imagina. Agora seja justo. Nenhuma minha, tá? E que o Borja é melhor que o Evair também. Nenhuma minha. Você vê o grau de insanidade. Eu ouvi fique bem claro. Eu ouvi tanta besteira e nenhuma sua. Olha o grau obrigado. de insanidade que eu Muito obrigado, muito Eu obrigado. tive. Tá Mas vendo? uma vez eu fui beber num bar de um amigo meu e tinha uma plaquinha assim: Abel Ferreira para presidente. Sim. conheço esse bar, conheço esse amigo aí. É isso aí. O bar com ficou ele, hein? pelo caminho, mas a placa continua contigo. Continua. E os votos também. Exato. Mesmo não tendo tido um ano bom, aliás, um feliz ano novo pra todo mundo aí. Mas, feliz ano novo. Vocês acham mesmo? Eu sou corintiano, cara. Todo mundo sabe, né? Mas assim, eu não sou deprê. Isso é uma... Vocês foram 3 vice-campeonatos. Isso não é bom? Ah, mas o Analessou, você... Não, pera Aí você tá... Não, Você você isqueria agora. Não, aí... Quero judiar dos estourou. Não, caras. você tá vendo, né? Não é bom. Peraí, Você Não é um daqui título bancada- moral? Não é um título moral? Moral, Você é pô. uma das pessoas mais calmas do mundo. Pô. E aí fala, não, isso é legal. Você teria quebrado metade de tudo. Não, eu vim pra cá pensando Porra. assim, eu vou ter que discutir muito com o Torto, Mas se o Abel com o fosse- Cascão. Eu tô vendo que a minha discussão vai ser com o Facincani pra matar saudades de... Claro. E vocês pensam que é legal diferente você vir. nesse sentido? Ótimo, não, você acha Assim, maravilhoso. eu não acho que é maravilhoso e tal. Eu acho que é um ano... É uma desgraça. Foi ser um vice. ano que não foi feliz.
Mas daí ser um ano horroroso, Foi. Não, imagina. Ah, não. Facincana. Imagina, né? Facincana é um pouco Corinthians radical. campeão no ano em cima da gente, Flamengo ganha Libertadores e ganha Brasileiro em cima da gente, tá tudo bem, o ano foi tranquilo. Eu não o Palmeiras falei que teve tá uma tudo bem, tacinha. que foi tranquilo, Pô, que foi ótimo. Isso é Não. trágico. Não. Porque eu sou um cara que eu amo rivalidade. Aí, e Arthur, como eu deixa os vivo, caras se matar. e O como eu derby vivo já rival- começou. E como eu vivo rivalidade, eu não aceito perder. É decepcionante, Não, é mas terrível. não tá longe de ser trágico. Tá É um louco. bullying. Se o nosso é trágico, imagina dos É um outros. claro, mas os outros que eu quero que se lasque, eu tenho que pensar no meu. E tem outra, hein? Se o Abel Ferreira tivesse sido o técnico do Corinthians nesses 5 últimos anos, tivesse conquistado tudo isso que vocês conquistaram, o estádio do Corinthians chamava Arena Abel Tá, Ferreira. primeiro ano. Marginal Tietê chamaria Avenida Abel Primeiro Ferreira. ano que o senhor Abel não conquistasse no Corinthians, eu sei como é que funciona a coisa lá. Não vem me explicar de Corinthians, não, porque em 2013 o seu Tite, apesar de naquele ano ter vencido um Paulista, uma Recopa, quando tomou 4 da Portuguesa, quiseram mandar ele pra casa do chapéu. Aliás, o Tite que É? mandou eles pra casa do chapéu, Eu né? também. 3 vezes. Também. Fiquei triste com isso. Você viu de azul em homenagem ao Tite? Ao Cruzeiro, é isso? Não, é homenagem que a gente deu uma lapada no Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Mas, ô Cascão, isso é uma dúvida aqui, que eu tava até outro dia conversando com uma colega minha, que a gente conhece comum, que é a Lele Beppler, do Estado 97, Beijo um beijão pra pra ela. Manja, hein? Não, porra, Conhece ela é muito. uma baita Como assim, profissional, Mancha? cara. O que você quer Não, dizer com isso? conhece Não. Conhece de futebol. Depois que eu falei, eu pensei, entendi. pô. Não, mas a Lele vai rir das Entendi. groselhas que você fala. E, cara, eu até falei, cara, a torcida do Corinthians, ela tirou o Tite do hall carinhoso de sua história e passou a tê-lo apenas como um grande profissional que passou por lá? Cara, E pesou esses nãos dele? na história? eu falo por mim, né? Eu acho que, de uma forma geral, acho que não. A torcida, em geral, não. Fica o carinho, é normal, né? Mas, pra mim, eu fiquei chateado. Eu conheço o Tite, já conversei com ele em algumas oportunidades. Eu acho que ele podia ter esperado um pouquinho mais depois desse... Porque a gente tem esse carinho por ele, mas, pô, falar 4 vezes não. Ah, foram E aí? 4, não 3? Foram 4. Tudo bem que ele falou não em outros contextos aí dessa cambada de dirigentes. A última teve negócio da picareta que doença. passou por lá. Sim. Mas teve essa última oportunidade que ele alegou doença. Eu fiquei meio achando que era migué, depois conversei com alguns caras aí, parece que era verdade mesmo, tava com alguma coisa psicológica, mas eu acho que se ele esperasse um pouquinho... Eu sempre fiquei com a sensação, viu, Facincani, que o Tite não concluiu o trabalho dele. Tudo bem que ele fechou com a chave de ouro mundial, conquistou praticamente tudo. Eu acho que ele concluiu, mas ele quis um Isso. segundo trabalho. Mas eu acho que cabia mais uma vez o Tite, um trabalho do Tite. Eu vou fazer o contraponto, Cascão. Bora. E de um nome que é... Talvez não, certamente é o mais pedido pela torcida do Palmeiras, que é o Paulo Nobre, a volta do Paulo Nobre. E eu sempre defendo isso. Eu falo, pra que o Paulo Nobre vai voltar? Do que ele fez pra agora, ele só tem a perder. Eu acho que é a mesma coisa o Tite, cara, no Corinthians. Eu acho Ele que é um só pouco tem a diferente. perder a partir daí. Eu acho que é um pouco diferente. Só pra concluir, ele vai entrar num vai. clube devastado politicamente, que ele não sabe sequer quem é o comandante dele. Quem é o presidente, quem vai ser o presidente dele, a quem ele vai Você acha acatar que a é ordem. por isso que ele não aceita? Eu acho, cara. Eu acho que assim, é melhor ele pegar um campo novo, um quadro novo pra ele pintar, que é o Cruzeiro, que o Cruzeiro tiozinho hoje do mercado lá tem dinheiro, né? Tem. dinheiro, ele vai receber em dia, já começa Time daí. vai ter. Ele tem um quadro novo que, assim, se ele chegar em segundo num brasileiro, se ele chegar numas quartas de Copa do Brasil, se ele conseguir classificar para uma Libertadores com um trabalho a longo prazo, vendido um trabalho de 2, 3 anos, ele vai ser aplaudido. No Corinthians, se ele chegar, É obrigado a ganhar. diante do ano passado que o Corinthians fez, que, assim, não foi um brilhante ano, mas tirou o Palmeiras numa Copa do Brasil, tirou o próprio Cruzeiro numa Copa do Brasil, ganhou título. Cara, eu acho que ele só tem a perder no Corinthians. Ele vai ganhar o quê no Corinthians? Um paulista de novo? É pouco pra história dele. Eu tô O com... torcedor fica essa vontade de ver o Tite mais uma Até vez. ele perder um campeonato paulista, cara. Aí eu- acaba isso. Eu tô com o Cascão que caberia a Last Dance ainda. The Last Dance. Até porque eu acho assim, esses nãos que ele falou, porque o Tite era unanimidade. Com esses nãos, parte da torcida, mas ainda acho que é uma parte menor, criou-se um ranço. Não precisava ir mais e não sei o quê. Aí criou-se um ranço, mas eu acho que a grande maioria ainda abraçaria. Como que eu vejo isso daí? O Tite vai pro Cruzeiro, aí o Tite vai não sei o quê, vai para outros times que ele não tem identificação. E aí eu fico vendo eles nesses programas mesa redonda, depois que se aposentar como técnico.
putz, eu deveria ter voltado, eu deveria ter aceitado. Porque o Tite no Corinthians, a história que ele tem, ele é maior que os atuais dirigentes. Ah, ele é maior que que não, todo aliás, que não mundo. vale nada. Então troca um dirigente. A gente já viu, troca um presidente, Sim. entra outro, e ninguém vale nada. Todo mundo joga um pouco de terra no buraco ali. E o Tite não, cara. Eu acho que o Tite tem um apoio, tem identificação. Eu acho que pro Tite era melhor. Porque ele foi no Flamengo sem identificação, não encontrou apoio. E no Cruzeiro é a mesma coisa. Você quer saber onde ele nem teve identificação? E que era um trabalho frio? Na seleção. É muito louco isso, né? A seleção com ele era fria. Você não olhava a torcida, pô, Tite, agora. Não, e os números dele são monstruosos, mas na seleção... Mas isso é culpa dele ou é do momento A dessa geração seleção, de a jogador relação que da não liga pra torcida com a seleção? seleção já é fria, mas acabou. Mas não é o Tite. Aí não é o Não, Tite. mas ainda assim, ele não conseguiu criar essa empatia que muita gente vê no Ancelotti. O Ancelotti é um cara que tem um carisma, até pelo tamanho de treinador, de personagem, né, no futebol, em que o torcedor tá abraçando mais a ideia do Ancelotti do que com o Tite. É curioso Mas isso. eu acho que abraça a ideia justamente por isso, porque acredita que vai voltar aquele tesão do jogador de vestir a camisa da seleção, sim, que com o Tite, com qualquer outro brasileiro... Esperança. O Ancelotti, a pessoa olha e fala, É. eu tenho... Esse cara é minha última esperança. Eu acho que é mais por isso... Não, e tem outra, Torto. Esse resgate. Que também, se perder a Copa e for mal na Copa, também já vai Exato. avançar. Mas tem outra do Ancelotti. Ele não tem uma identificação com um clube que você tem um rival que não vai gostar. Né, sim, O muita Tite era completamente ligado ao e- Corinthians. Isso tem um peso. Isso tem um Eu peso. acho, leva jogador eu no acho que vocês Corinthians. são muito sentidinho com o Tite. Inclusive, Não, queria eu não. fazer um Mas da protesto onde, sentidinho? Ao Mário 40, que esse Ah. microfone, essa espuma verde aqui, Mas aí, tá aí me você... fazendo Mas, Mas aí aí quem você é tem- sentido é você, com Não, o verde. mas não a aí gente eu- com mas o aí verde. o problema é seu. Confesso. Mas a cor não morde, Tenho que entendeu? Agora confessar. você... Queria fazer um pedido, eu não Entendeu? mando nada aqui, eu faço encane que mando. Eu não mando Tortorelli. nada aqui também. Ô, Mário Agora, a 40. caneca é preta, então Ô, não Mário enche o 40, saco. Tira essa espuma verde. Porra, a aqui. caneca é preta. Você quer fazer? Então tira a espuma e faz sem esse espuma. O preto problema é com seu. verde não tá combinando É, muito. Ah, mas é Podia bonito. ficar só no É branco, o Sassuolo, entendeu? Mas outro dia, eu tô brincando, é verdade, é brincadeira, eu acho que esse negócio de rivalidade. Outro dia eu conversei com o Paulo Serdã, né? Presidente de honra da Mancha Da Verde, Mancha, isso. que é um cara bacana lá. Ele falou que na época na Mancha Verde era proibido entrar as pessoas com camisa preta e ele que acabou, segundo ele que acabou com essa bobagem. Tá babaquice. Coisa que é uma besteira, Eu adoro que né? vocês não gostam do verde. Eu acho lindo, deixa pra nós. Não, mesmo, é curioso, é engraçado. Eu acho que é do folclore do Não, eu futebol. acho maravilhoso. entendeu? Inclusive, eles vieram de preto em sua homenagem, cara. De azul. Aliás, a gente falou de Ó, Deleste. eu tenho uma história. O cara acaba de falar que é besteira, Ó, não. peraí. de azul. Então, mas eu tenho uma história engraçada. Incoerente, parece o Marinho. Essa história eu tenho certeza que facilmente seria com você. Diga. Facilmente. Juro por Deus. Depois daquela semifinal de 2000, do Marcelinho, que ele perde o pênalti do Marcos. Sim. Precisa lembrar Um camarada, também. juro por Deus. Não, mas Sempre bom lembrar. não, mas não é. Não, isso aí é só Sempre o bom. fato. Não, mas é sempre bom lembrar. Isso é só o fato. Eu tinha um Tem camarada. gente que ainda não gosta do Marcos. Eu tinha um camarada meu na escola. Não, tem. Ainda bem que ele tá longe. Ainda bem que ele tá longe. O camarada meu da minha escola, juro por Deus, Cascão. Cara, acabou o jogo. Pô, putz, vamos jantar com a família e tal. A mãe pediu pizza. Malandro, a hora que abre a pizza, a mãe não pediu a pizza de rúcula, ele deu um bico na pizza. Ele louco. ficou quando dormir sem comer. Porra verde, cara, Ah, pizza! não é possível. Ah, Juro! não, peraí. Juro! Aí não é questão juro, de ser corintiano. Juro. Ou é pizza ou é de rúcula. Não, Ô, o mas cara é você louco. tá falando Ah, não, com não. um especialista. Pizza Cara, de rúcula cara, é uma coisa de rúcula você ir com na tomate zona e seco. ganhar um abraço. Era uma rúcula com tomate seco. O cara ficou tão puto que ele viu a Não. pizza verde que ele deu um bico na Sai pizza. com a irmã. Ô, Cascão, Mas olha a eu- loucura de Não, vocês, é cara. loucura. Outro dia eu fui Pô. na pizzaria de um amigo meu, É. comi uma pizza de abobrinha, que é verde também. Sim. É verde. Verde. É verde. Tava boa a pizza. É boa. Então, ainda Mas bem. aí é que o pizzaiolo às vezes é bom. Mas beleza. Pizzaiolo, é. Tá bom, você come a pizza de abobrinha numa terça-feira à noite, é tranquilo. Agora, eu duvido que você queria comer a pizza de não, abobrinha aí não depois dá. de Palmeiras e É. Corinthians perderam a semifinal. Não, mas tô com um torto. Rúcula não vai em pizza. Não, rúcula Claro que vai. O que vai é manjericão. Vai. Máximo, Tudo bem, eu não vou pode. discutir de Máximo. pizza com você, mas ó, assim, é o seguinte, Manjericão. gosto é gosto. Manjericão é Manjericão bom vai. pra Ô, cacete. brobrinha, brócolis. Entendeu? Não, eu gosto, ele sabe disso, eu gosto. Não, mas o cara chutar porque é verde, que o cara não come nada verde. O que ele faz na Cara, vida, mas ele então? ficou revoltado que ele viu uma pizza verde, lembrou do Palmeiras e deu um bico na pizza. Eu juro Ó, pra você. Só queria registrar que você tá Vai. com a camisa do Iron Maiden. A gente Sim. falou de The Last Dance. Eu fui no show num lugar que não era muito legal, Teremos mas eu o fui próximo, do né? The Last Allianz Parque. Dance do lugar é Nico esse? McBrien. Sim, eu também Batera. estava lá. Eu tava lá no Maravilhoso.
Só que o lugar, assim, não me senti muito bem, assim. Imagino por quê. Sim, Mas- claro, é um local um tanto Machuca, quanto aprazer, né? machuca. Não, mas brincadeiras à parte... Brincadeiras à parte, o Ótimo, Allianz Parque ótimo, é ótimo, um puta ótima lugar pra casa de show show, que de é. vez em quando até rola uns jogos. Isso, teve um eu show lá que... Quando não tem agenda de show, a Leila marca um jogo ou outro lá. Teve um show, inclusive, em 2018. Às vezes o jogo é o show. Em 2018 teve um show que o único time campeão dentro do Allianz Parque é o Corinthians. O primeiro jogo da invenção VAR. do VAR. O VAR, Exatamente. é onde o VAR Ali foi nasceu inventado. o VAR naquele Seu dia. VAR, que tinha Ali que nasceu. ter mesmo, né? Tá de Sim, brincadeira. há controvérsias, né? Em relação a isso. Ah. Mas, cara, essa história. Você chegou a concluir do Paulo Nobre ou não? Chegou, Não, né? era isso. Eu acho que o Tite indo pro Corinthians, ele pensando racionalmente, porque assim, vamos lá, o Tite não é corintiano. Claro, ele ganhou um carinho Sim. pelo Corinthians, ele Toma, passa. né? Não duvido que ele torça pro Corinthians quando o Corinthians joga, mas ele não nasceu corintiano, ele Não, não tem aquele amor que o Cascão O tem. mundo que é Tor- Corinthians, né, velho? Não tem jeito. Por isso Vale que o tudo. mundo tá essa maravilha que tá aí, ó. Estamos de ponta cabeça. Mas tudo bem. Por isso que todo mundo pede louco mais pra verde. O caralho. mundo precisa ser mais verde, precisa de exatamente. verde no mundo. É, o meio ambiente. Vai. Mas assim, não é. Claro que ele criou um carinho. A mesma coisa o Felipão Palmeiras. Vamos fazer essa comparação, Sim, tá? verdade. Claro que entra em campo ele torce. Então ele não tem esse amor vital que o Torto tem, que os amigos do chat aí tem, que o Cascão tem. Então ele vai pensar racionalmente, cara. Ele já tá na história, ele só vai ter a perder. Ele não consegue atingir mais o que ele atingiu com a camisa do Corinthians. Não consegue. Pra que Sim, ele vai voltar? O Não Tite, volta. sim. Pra mim, ele chegou ao ápice, tá? Quando E você a sai mesma de coisa ganhar o Paulo de Nobre, um por isso- estadual ao mundial, cara, é ápice, você fecha Verdade. todo um ciclo. A não Acabou. ser que ele queira Mundial viver não, tudo isso de novo. Intercontinental. Não. Aliás, Mundial isso só é uma- tem um. Aliás, isso é Não, uma polêmica, essa viu, polêmica Costa? é uma polêmica Eu idiota. tava assistindo Eu o jogo... adoraria querer zoar, mas não consigo Que a zoar. gente Mas tava... é. Não, o nosso Mário 40 tá na praia lá do Rio de Janeiro. Sim. E, cara, me marcou Copacabana nesse momento, hoje. Copacabana? Sim, é que 30. ele vai no Leblon, porque tem também, aquela ele adora. mangueirinha que Não, tá ele vai no saindo posto água. 10 do Leblon lá, que ele acha que é onde Posto tem... 9, não é? Eu gosto. É, entre, É o dos 9, ricos. entre o 9 e o 10 que tem a rede de futebol lugar e de dos vôlei. ricos. Tem que ir na Praia da Macumba, tá Exato. precisando. Sim, Cara, também. Porra. E uma coisa que me marcou muito nesse Intercontinental que chamaram de Mundial, nesse jogo, nesse que o Flamengo se ferrou lá contra o PSG, é que eu nunca tinha visto, desde os primórdios, quando começou a Toyota Cup, nunca tinha visto o letreiro lá do evento escrito Intercontinental. Todos que o Corinthians ganhou, a gente pode brincar aqui, mas estava Sim, sempre sim, escrito Mundial. Mundial de Clubes. Não, Clube Os World que o Palmeiras disputou Mundial de Clubes. Esse foi o primeiro da história. Mas é por causa da nomenclatura do campeonato Sim, no meio a do ano. Copa do entendeu? Mundo Então a no meio FIFA... do ano. Mas se eles ganhassem, ia ser o quê? Não, é campeão mundial. É mundial. Não, campeão mundial. Intercontinental. Mas, ô, Não, mas Cascão... a FIFA realmente mudou agora. Ela Gente, mas, Aliás, eu vi uma manchete maravilhosa. mas sempre foi... No cha- dia do jogo do Flamengo, num site. Flamengo joga contra o PSG em busca do bimundial. Aí perdeu. Aí o mesmo site. O Flamengo conquista o vice-campeonato da Intercontinental. Não, isso é uma jeguice. Porque entendeu? esse site que você falou aí é Flamengo pra Pô, cacete, total, né? não, total. Não, mas assim, na minha modesta opinião, tá? É que a gente tá misturando os assuntos aqui. Isso que é bom. É isso que é bom. loucura, É loucura, entendeu? organizada. Mas essa história, até 2004, quando tinha a Copa Toyota, a Intercontinental, a Nomenclatura, nomenclatura, que era só o campeão da Sul-Americano campeão europeu, sempre foi tratado como Intercontinental ou Mundial Interclubes, etc e tal. E no fim das contas acabou sendo absorvido para Mundial, entendeu? Agora, a chancela FIFA, ela começa com o torneio de 2000 do Corinthians, volta em 2005 com a quebra da ISL, com toda aquela merdalha toda que Roubalheira, aconteceu, né? né? Aquela roubalheira que fizeram do escândalo, e aí volta em 2005, ganha o São Paulo, o Internacional, dali pra frente, ela ganha a alcunha do FIFA Clube World Cup. Quem fez desculpe usar, eu sei que a gente usa um pouco de palavrão, não é legal, mas é só porque foi mesmo. Quem fez a delicadamente. cagada de querer criar uma Copa do Mundo de clubes de 32 a cada 4 anos no meio de uma temporada, foi a FIFA. Então ela teve que, eu vou pôr Intercontinental de novo, mas é mundial, gente, Isso entendeu? Você achou cagada? Eu acho um erro, cara. Não, sincero. não. Plater a época, né? Cara, a questão não é uma Pô, eu cagada. achei sensacional. Não. Cascão. Ô, Marcão, o que eu acho uma cagada é o seguinte, tá bom, você quer criar um campeonato de 32 clubes? Faz todo ano. Porque uma temporada de clube, Não concordo, cara. faz ela é anual, não faz sentido. Faz, porque é a Copa do Mundo de clubes. Então é igual a Copa do Mundo de seleções. Não, a mas cada só que, a 4 anos. temporada de um clube, ela é anual, Você ela é concorda que o factual. Flamengo tá no... Daqui a 4 anos vai ter outro Super Mundial. certo? Sim, Copa Do do Mundo. Vamos chamar de Copa do Copa do Mundo. E o Flamengo já tá. Já porque tá, foi campeão já da tá. Libertadores. E se o tal do BAP faz alguma coisa, descobre alguma coisa, o Flamengo quebra. Quebrou do dia para o que nem o Corinthians. Certo. Quebrado.
E aí daqui a 4 anos, não tem time pra jogar. E aí? Ué, vai lá do jeito mas que tiver. Não, mas eu acho que é o que o Facincani falou. Eu acho que o mais justo é pelo desempenho do time na temporada. Sim, uma seleção você tem um ciclo de 4 anos que Mas ela não por se isso que quebra. continua esse no final do ano. Não, O clube é foda, e o os clube é caras factual, só entendeu, faz Marcão? cagada. Então assim, Esse ranking, ou você faz um baita campeonato mundial legal anual, ou você não vai criar essa dúvida, intercontinental com mundial e tal. Olha o Botafogo. Eu acho que é... Quando que o Botafogo vai estar em outro mundial? Exato, e assim, Marcão, não sei, a própria calma. FIFA quebra a credibilidade que merecia o torneio. Cara. A partir do momento que você gera 2 campeões no mesmo ano, não é bacana. Não é a mesma coisa, vamos chegar em 2000, naquela discussão maluca que tem. Quem que é mais campeão, o Corinthians ou o Boca? Você tá entendendo? Não, é que eu acho que assim... É uma loucura. O que o Cascão colocou, continua. Do ano, da temporada, fechando a temporada, o melhor do mundo naquela temporada, vai continuar. E aí eles criaram um campeonato legal pra cacete, cara. Não, o campeonato Que é você lindo, dá- maravilhoso. Que Pô, você foi dá surreal. oportunidade, muito mais oportunidade para um sul-americano chegar em igualdade, até no momento que acontece do ano, no Lógico. meio da nossa temporada, no final da temporada deles, porque aí você inverte o que acontece no final do ano. Pô, vamos falar a verdade? É covardia como o Flamengo chegou nessa final, cara. A temporada do Flamengo foi puxadíssima, inclusive Sim, por é uma conta da Copa loucura, do claro Mundo, que é. pegando os caras no meio da temporada. Mas enfim, você inverte essa situação nessa Copa do Mundo e é de 4 em 4 anos. Sabe o que é legal, Cascão? Por exemplo, o Flamengo já está classificado, certo? O flamenguista, ele já pode começar a guardar o dinheirinho dele, imaginando, pensando como torcedor, para ele Daqui a ir para 4 esse anos, jogo, que é do lógico, cacete, isso é legal. cara. É uma Copa do Mundo do seu clube, não da sua seleção. Não, na A gente teoria como é bonito. torcedor, A teoria é legal, mas o que eu não falo na prática foi legal. Então, mas beleza, o torneio vai ser campeão. Agora, vamos à discussão do boteco, que é o que a gente tá fazendo praticamente aqui. A discussão do Boteco é o seguinte: o time brasileiro com o maior número de mundiais, independente da nomenclatura, é o Corinthians, pô. 2. Não. Ninguém tem Não, 2 esse é o mundiais. São Paulo. Não, o São Paulo ganhou 2 Toyota Cup e um mundial. Não, é uma mundial. Ah, aí não é começa mundial, com essa então. loucura. Ué, Não vamos parar. eu não vou defender Não é o... verdade? Não, aí é... Não, não Ah, é vamos verdade? falar o quê? Eu Ué. tenho que falar a verdade, porque se o Palmeiras ganhasse... Quanto é a passagem pra Copacabana que ele tá Não, mas se o precisando ir lá Palmeiras... Se o conversar com Palmeiras ele? então, Maria, tomar um se o caipirinha Palmeiras com em Maria. 99 fosse campeão do mundo, era campeão do mundo. Não, o que eu tô dizendo, a discussão maluca é o seguinte: quem que é mais campeão? O Chelsea ou o Paris Saint-Germain esse ano? Então, Não é? Olha o que a É FIFA louco criou. ter dois, Você tá- dois campeões não é? do mundo É no uma loucura. Então faz uma recopa dos campeões do mundo e decide. isso eu Faz a concordo FIFA com você, Recup. cara. Entendeu? Agora, É o que aconteceu em agora que o 2000. a Corinthians gente- tem 2 mundiais, tem. A gente teria Palmeiras. a gente teria 2 campeões de Libertadores no mesmo ano. É que assim, aconteceu de ser o mesmo campeão. Ah, mas aí não. Mas aí ela valia pra uma temporada anterior uma outra, Marcão. Não é que Não, seria... eu acho que- Esse Mundial é do mesmo ano. Eu acho besteira No mesmo vocês ano. desmerecerem esse campeonato. Achei um puta campeonato, uma puta ideia Mas da eu não estou da desmerecendo, você não tá entendendo. Eu Mas sou você todo- desmereceu o Rúcula na Quem pizza. quem também. Claro, desmereceu? eu não, quem torto, eu desmereceu? concordei com ele. Quem desmereceu o campeonato Não dá, foi a irmão. própria FIFA. Quando ela cria um melhor que o outro com o mesmo objetivo. Mas isso eu concordo. Não, mas não é Entendeu? o mesmo objetivo, aí é que tá. E não é um O objetivo disputando com dos o caras outro. é ganhar dinheiro. É isso, Também. Quanto Bom. mais evento, melhor. Lógico. Quanto mais clube, Que se melhor. lasque o Que calendário. se lasque É, tudo. quero que você se O lasque. jogador, o O dirigente. Flamengo nesse Mundial encarou 3 times que começaram a temporada agora no meio do ano. O Cruz Azul começou, tinha 21 jogos na temporada. O Pirâmides, a gente transmite o campeonato egípcio. O Pirâmides começou agora, recente, tem uns 15 jogos. Sim. E aí também o PSG também, que começou a temporada. Então, é tudo desigual. Agora eu queria só colocar uma pimenta no seguinte sentido. Gostei do seu óculos rosa. Ficou legal. Na verdade, Tá eu sou bonito. uma farsa. Eu sou Ah, Style, não, hein, style. vários Peraí, anos. peraí, tio, pera. farsa. Peraí, não, Não, sabia pera, nem pera, que pera, isso pera, aí, pera, isso aí, calma lá, calma lá, não, não pode fazer Não, não, dois não. campeonatos no mesmo ano, mas o Tortorelli Não, pode ter não, duas peraí, armações. não, peraí, iguais. não, Legal. isso é loucura. Vocês acham que eu Calma tenho- aí, não, agora o senhor me deixou maluco, Isso pera aqui um é um pouquinho. hospício, velho. Clipom é pra óculos escuro, ponto. E clipom pra ficar com óculos rosa, Eu não verde, sei isso é nem o que maluquice. Clipom é porque ele cola assim, É, isso? o clipom é o seguinte, você tem um clipom óculos é e ela com tem ele. Não, clipom não, toda marca tem, por isso aqui é um clipom, tá? Só que qual que é o Encaixa objetivo? no seu, vamos ver se fica Não, bom. o meu não tem porque não tem, não tem Ah, não tem o imãzinho. Não tem o imã. Só que pessoal acha que eu tenho um só que monte o de Só óculos, que, eu por sou uma exemplo, o farsa. correto do clipom, Cascão, você pega uma marca legal, tal, pô, achei um óculos bacana de uma bela marca. E, puta, meu, eu tenho que comprar o escuro e o... Não, a marca faz um baita clipão e você coloca, aí você fica escuro. Então, pô, tô com óculos de dia... Não, aliás, eu tô com óculos escuro de dia, tirei porque eu tô com o mesmo Mas óculos. esse não tem lente.
Não, então olha que loucura. É só armação. Faz É assim, só ó. para o style mesmo? É Vai um fazer, clipão ó. pra ficar rosa. Aí, ó. Pronto, Ah. Só loucura. Fala, pô, aí Tem não dá. verde desse aí? Não, no momento É. não. Isso aí acontece, vocês são casados, mas isso aí geralmente na noite acontece muito. Às vezes você vê uma coisa na noite, você acorda no dia seguinte e fala, meu Deus do céu. Ah, não. É. Tirou o clipão. É a mesma reação da pizza de rúcula quando você abre. Agora é o seguinte. Mas isso acontecia antigamente também, viu, cara? Ah, cara, vocês passam Porra. mal, velho. É. Fala, depois do Olha, louco Você fala, sou põe eu. o clipão, Não, aí pelo amor de Deus. aí o louco sou eu. Vocês estão entendendo Não, o você tá que de tá brincadeira. acontecendo hoje aqui? Agora, Vai lá. agora Pimenta, até pra vai. desviar o assunto, a minha pimenta é o Pimenta. seguinte, ele falou, o Paulo Nobre não voltaria, porque ele já fez o que tinha que fazer e não sei o quê. E aí no caso dele, ele teria Eu que ainda nem voltar. entendi minha opinião sobre isso, Não, hein? tá, ele teria que voltar, né? Certo. E quem já está lá e quer ficar mais tempo, no caso da Leila, Não, esse papo esquece, aí... só isso. Não, deixa eu, e somando Porque a agora é real, ela mesmo tá alimentando Somando a isso. pergunta do Tortorelli, é indiscutível, porque eu escuto muito palmeirense falando coisas distintas, eu queria saber de vocês. O Paulo Nobre é de fato o maior presidente da história É. do clube? Ou porque a gente vê o Gagliotti, que deu uma sequência e impulsionou, agora você vê a Leila Pereira, que o Facincani adora a Leila e você também, que Por incrível que pareça, eu gosto mais. que ela se coloca como... Não, o duro é ver a empáfia dela se colocando como a salvadora da pátria. Então, O é Paulo é indiscutível ou não? Pra mim é, porque se você acabou de falar, pô, o Gagliotti dá uma grande sequência, a Leila também. Se você dá sequência a um trabalho maravilhoso e o time continua crescendo, é porque quem Quem implantou a semente... salvou mesmo foi Sim. o Paulo, né? Mas eu- Paulo Nobre, só antes disso, o Paulo Nobre deu uma entrevista pra gente na época da Bradesco Sports FM, quando ele assume. Saudade da Bradesco. Era muito legal. Ele pega e fala o seguinte, ele fala, eu peguei o Palmeiras, isso ele falou pra gente no ar, agora o bicho vai pegar. Eu peguei o Palmeiras e não tinha dinheiro pra pagar a conta de luz. Sim. Ele falou, eu estou assumindo um time. E isso é Qual literalmente, o projeto? né? Não, Literalmente. ele falou, qual o projeto? E aí, ele falou, calma, nós não temos dinheiro pra pagar a conta de luz esse mês. Então isso tá bem na memória que a gente tava entrevistando ele O no Gosto telefone. pode falar bem sobre isso, tava E- dentro do clube enfim, na né? época. Eu sou associado, cara. Na época, isso não é papo, não. Tinha fechava-se o... Força de expressão. Não, dava 7 horas da noite, fechava-se o registro de metade do clube, que era pra parte da piscina, pra que o pessoal saísse lá dos bares, da Pra piscina e economizar tal, água. pra economizar água e viesse tudo pra cá ou fosse embora, pra economizar água. Rapaz. Era É, esse uma nível que tava loucura. o Palmeiras. Ainda era o antigo palestra ou já era... Não, Não, já já tava em era, reforma, já tava né? em reforma e já tinha, inclusive, inaugurado, que foi quando teve toda a mudança. Mas respondendo a sua pergunta, é discutível entre Paulo Nobre e Gagliotti. Eu mesmo tenho uma divisão... Teve uma traição de um com o outro, que parece que eles romperam, né? Cara, aí é aquela história das 3 versões, né? De um do outro e a verdade, que ninguém vai saber. Mas quando você acaba sentando e ouvindo a versão de um e a de outro, você fala, pô, também não dava pro cara ir contra, sabe? Eu tenho uma gratidão enorme pelos dois. Tenho um carinho gigantesco pelos dois. Eu acho que o Paulo Nobre é o maior da história. O que ele fez pelo Palmeiras é absurdo. Mas melhor, já não sei. Porque o Gagliotti, como presidente, como executivo, com a caneta, também ele foi gigantesco. No sentido de acolher opiniões divergentes, que era uma dificuldade do Paulo. Resolver a história da W Torre. De sentar com a W Torre, de conversas com o jogador, de trazer técnico, ouvir o técnico. De títulos ele saiu maior do que o Paulo Nobre. Mas assim, maior do que o Nobre na história, não tem. O Nobre não só tem. pisa na bola com as luvinhas de porquinho, os gorrinhos. Aquilo também não precisa, Ah, mas né? aí eu Não, mas, gosto pô, dele. O cara gosta é. de colecionar as coisas, deu paciência. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Gostar de colecionar porquinho. Porquinho Para é que eu tenho um amigo que não... É verdade, esqueci disso daí. É Vamos delicado. deixar quieto Eu, essa história aí. coleciono camisa de futebol, qual o problema? O Aliás, carrinho. essa do Iron é muito Não, legal. essa não é de futebol, mas eu tenho a de futebol do Iron, inclusive. Ué, cada um coleciona o que dá quiser. problema. Esqueci desse Ué, pagode aí. caneca, camiseta, qual Ah, o problema? esquece sua história Dane-se, aí, mas vamos- vamos retomando o raciocínio. É verdade. Não, foi mal. Eu esqueci. Tô falando, manda ele pra Copacabana com o Marinho. Sim. Ó, eu tô sem, Marinho, tá liga precisando. pro Marinho, vê se ele manda uma passagem. Ele não tá com celular, que ele tá de sunga, então ele não tá de celular. Mas, ó, independente disso, eu quero falar só o seguinte. Paulo Nobre, eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo uma única vez. E é um cara extremamente, assim,
extremamente aberto. Foi um rolo que ele teve com o Craque Neto, inclusive. O Craque Neto dá um pouco de trabalho, às vezes. Sim, tá vendo? E aí ele teve... Você é um bombeiro, né, cara? Aí eu fui lá conversar com o Paulo, era até o Fernando Melo, que era o assessor. Fui conversar com o Fernando, na verdade, para tentar interceder. E por acaso o Paulo estava lá e a gente teve um bate-papo, eu e o Paulo Nobre. E o Paulo Nobre, um cara muito aberto para trocar ideias, Cara, eu gostei do Paulo. Cara inteligente. Foi a primeira impressão. Ele fez até faculdade por coincidência, com o meu advogado. E conversamos muito. Pô, então tinha essa amizade que ele tinha em comum, aí, esses amigos em comum. E me ajudou também. Então, Paulo é um... Cara, eu gostei do Paulo Nobre. Eu adoro o Paulo. Eu gostei que ele salvou o Palmeiras. Eu gostaria do Palmeiras um pouco. Não, Adoro, tanto Paulo. é que essa discussão que ela começou, a gente foi girar e cai de novo nessa história. Eu acho que é o seguinte, por que pro Paulo, pra mim, valia uma terceira oportunidade, que ele teve 2 mandatos em sequência, né? Primeiro, que o primeiro mandato não existiu. O primeiro mandato era o seguinte, preciso salvar o clube. Então ele não teve nada. Primeiro mandato eu vou arar o terreno, e, velho, pro segundo mandato. Ele fez o primeiro pra trabalhar o segundo. O primeiro mandato era bucha. Ele ficou quantos anos? 4. Né? O Porque mandato era de 2? Era de dois. eram de 2 e mudou justamente Dois com a mais Dona dois. Leila. Agora Já mudou com a Dona agora Leila. são 3. Agora são 2 de 3. Mudou com o Gagliotti, pra dar tempo da Leila pegar. Porque senão ela ia ter que esperar mais uma exato. de 2. Subindo pra 3 anos, o segundo do Gagliotti, era o que ela precisava pra dar o tempo correto dela, pra ela poder se candidatar. Mas já a articulação por causa dela, Sim, né? Enfim, total. Sim. Não, mas o que eu digo Mas é que foi... agora fica a sensação de golpe, né? Total. Total. Sim. Enfim, o que eu quero dizer Daqui a pouco a gente chega na Leila. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Ele, primeiro ano, não existiu pra ele. Primeiro ano é assim, eu preciso tirar esse clube da lama. Esse clube tá falido, eu preciso tirar a empresa da concordata. O segundo mandato, ele já tinha um tempo de validade para o que ele estava começando a colher. Então, quando ele começa a sentir que, meu irmão, agora o negócio vai decolar, ele teve que sair de cena por causa do estatuto. Por quê? Porque quando ele ganha o primeiro ano a Copa do Brasil, explode. Que nem era pra isso, né? A gente lembra que o mandato dele era pra ver se em 2016 o time ganhava alguma coisa. Ele antecipa um ano... Foi o do Betinho? Não, foi a do Santos, a do Dudu foi. e tal, enfim, né? Da briga com o Ricardo Oliveira. Isso, aquele- Fernando Oliveira, Praz, enfim. exato. Aquilo ali pra mim foi um dos maiores títulos da história do Palmeiras. Talvez eu coloque entre os 3 maiores, pela importância que teve naquele contexto. 16, um brasileiro. Pô, já foi um negócio histórico. Então, quando ele tava saindo do degrau de Copa do Brasil, o brasileiro, pra quem sabe buscar uma Libertadores, ele teve que abdicar. Abdicar não, né? Ele sai estatutariamente do poder. Então, ele não curtiu a estrutura que ele deixou para o Gagliotti. Entendeu? Que Mas ele respeitou o estatuto. Claro, não, ele não fez nada errado, ao contrário, entendeu? Ele foi lá e entregou o clube. Então o Gagliotti, pela competência dele, ele conseguiu dar sequência a algo que já estava construído. Ele melhorou o que você estava com. O Paulo foi o cara. Paulo foi, sei lá, o pedreiro do clube, né? E o Gagliotti chegou ele foi o arquiteto. Uma casa montada, entendeu? Então foi mais ou menos diferente. Mas seus nessa méritos, sua metáfora, a Leila é o quê, então? A Leila temos o a Leila comprou a casa. temos o arquiteto. A Leila foi a riquinha que comprou a casa. Ah, boa. Pronto. Peraí, o Paulo Nobre, você falou de voltar, mas o Paulo não tinha abandonado tudo, tinha largado o conselho. Porque não que ele saiu de presidente, ele abandonou. Não, é porque a gente Abdicou fez de essa tudo. relação. Mas sim. ele tem condição estatutária de voltar? Não. Então, ele Não, não é mais... Pra ele voltar, ele tem que se Passar candidatar, se eleger a Conselheiro. conselheiro, e aí sim, depois Hoje Ele ele abandonou só é a sócio. política. só é sócio. Ele abandonou a política do clube. Entendeu? Então, assim... Até o COF ele abdicou, porque então, ex-presidente já é Então ele COF, não né? tem, entre aspas, o Marcão, pra mim, a perder. Por quê? Porque ele teve um curto período de sucesso. O Gagliotti tem mais a perder do que ele, porque o Gagliotti ganhou o que o torcedor queria, que é a Libertadores, né? Puta, eu discordo, Então, cara. se o Paulo chega com o clube do jeito que tá, com a mentalidade que eu acho que ele tem pensando no futebol, que o Paulo é meio Florentino Pérez. Não ela, que ela acha que ela é o Florentino Pérez. O Paulo é. Porque o Paulo é o seguinte, custa quanto o melhor? Tá aqui. Tá Vai aqui. quebrar caneca aí. Né? O Paulo tem esse pensamento, Florentino Pérez, que é o seguinte: o que eu posso fazer de melhor pro meu time? Ele fez, né? Ele fez. Pôs Então, no então bolso ele dele. foi o Florentino Pérez, não a senhorita
que sai dizendo que ela quer um outro mandato, porque nós... Mas a Leila alternou temporadas com contratações pífias, ou, aliás, ignorou contratações, com essa temporada, essa última temporada 2025, que ela enfiou a mão no bolso. Desde 22, ô Cascão, se você começa a pegar o leque de contratações que o Palmeiras fez, você vai tirar 85% de caras que eram descartáveis, que não tinham nível do Palmeiras. Mas Foram esse ano ela poucos. pôs a mão no bolso. Pois. Só que ela falou que o Palmeiras não era departamento médico quando cogitaram a vinda do Neymar. E o Paulinho tá Mas aí contratou o sem Paulinho. previsão de volta. Pagou entendeu? a língua com isso aí. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Paulo, com a cabeça que ele tem, com a estrutura que o Palmeiras já tem criada por ele, a Ele tendência ia pra arrebentar. mim era de muito mais sucesso do que insucesso. Lógico, no futebol é uma interrogação, mas acho que com a condição financeira que o Palmeiras tem, se o Paulo pensasse do jeito que ele pensa, é uma chance enorme do Palmeiras montar um time capaz de ganhar tudo que, com o Paulo, infelizmente, o Palmeiras não deu tempo dele ganhar. Minha só modesta opinião. Diferente do Tite, porque o Tite sai do Paulista ao Mundial ganhando tudo. Esse é um ciclo fechado. Entendeu? O Palmeiras, a gente sabe que tem esse último O degrau, Abelão Marcão, foi pra campeão ganhar. mundial, arriscou 2 jogos pra salvar o Inter do rebaixamento, né? Depende. Né? Ah, mas Por eu que vejo... vocês acham que tem tanta gente palmeirense com ranço do Abel? Eu vejo tanta gente xingando o Abel. Aí Pra ele mim, pode o responder, Abel... porque ele tem ranço, eu não tenho. Por que responde? Eu vamos gostaria lá. de saber, curiosidade. Não, vamos lá. Eu acho que é assim. Porque eles tá? são perfeitos, Cascão. Eles são perfeitos, eles não erram, eles ganham tudo na vida, então... Não, Aliás, não querendo começa, ou não, a princípio, começa. mais 2 anos de Abel até final de Não, 2027. Que seja pra ter mais 2 depois e mais Não. 2 vitalícios. Tem que dar resultado. A vida, ela é feita de resultado, Marcão. Minha modesta opinião. O fato de criticar o Abel não apaga o que ele fez. O problema é o cara que fala... Você já ouviu eu falar que ele é um farsante? Não, ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Eu coloquei isso numa revista que eu participei, inclusive, tá? Eu já falei que ele é um burro, um incapaz, um idiota e não sei o quê. Isso não. Campeão com sorte. Não, Você tá louco. o que tá na moda é Pardabel. O professor Não, Pardal, a isso questão tá na do Pardal é de Burro quando com faz sorte. mudança. Não, burro, eu nunca Burro falei com isso. sorte é brincadeira, Não, cara. moda. Pardal tem um monte. Isso eu nunca falei. Quando a gente fala professor Pardal no futebol, é quando o cara passa a inventar coisas desnecessárias para o que ele sabe fazer de melhor. É o cara querer não ser o simples e, enfim, aí são ideias e modelos de jogo. Isso você nunca ouviu de mim. Agora, criticar a teimosia, criticar uma mudança de personalidade, criticar discursos que eu acho que não condizem com o que ele já teve. Porra, assistir coletiva do Abel antes era legal pra caramba. E hoje você fala, cara, o Lé e o Cré não estão funcionando. Acho E a minha que ele crítica, se e eu, peca nas coletivas. eu sinto, ô pega. Marcão, o que eu falo? Eu sinto que ele está sempre de saco cheio de tudo do Palmeiras, de várias situações. Verdade. Já deu letra e já assinou documentos até pra ir embora. Então, a incoerência dele dentro do que está sendo planejado, das contratações de tudo, me faz crer que, poxa, pera um pouquinho. O cara de 2 anos atrás que merecia um contrato vitalício, hoje esse cara precisa de um respiro. Eu sabe, acho que descanso. ele meio que cospe no prato que comeu Não, mesmo. ok, Essa é a sensação. eu Entendeu? acho ele Então, chato. então essa é a minha crítica. Eu acho ele falou sobre chatíssimo, acho as coletivas dele, eu critico todas as Porque quando ele coletivas chega dele. do Paok, Não era assim. Não era ninguém também. Vem cá. Mansinho. Não era assim. Calma, eu critico não era muito. assim. O ano passado, o Abel na Copa do Mundo de Clubes era outra pessoa. É. Simpático, sorridente, deu Até sorrisinhos pra, No evento, pra Felipe né? Facincani. No evento. No Boldaquian, que ele vivia É. espinafrando o Até Boldaquian. ganhar do Botafogo. É. Aí, o que eu acho? Olha como é que são as coisas. Vamos voltar lá pro Tite. Essa história vai ficar permeando todos os nossos assuntos aqui. É bom. Se o Abel tivesse saído do Palmeiras o ano retrasado, esse ano inteiro a torcida ia pedir volta Abel, saudades do Abel, Ah, quero o Abel. Claro, Assim porque ele pode ser pro sairia resto da por vida. cima. Assim como o dia que ele sair vai acontecer. Depende de como. Perder faz parte, Depende amigão. como, Marcão. Você não vai ganhar sempre. Não. Você tem aí mais 17 times lutando contra você só no Brasileiro, não sei quantos na Libertadores, não sei quantos no Paulista, e você tá chegando. O trabalho tá feito. Mas não é um como você perde, o porquê que você perde, que é o que eu falo. Time competitivo é fácil montar. Time competitivo. Não é fácil. A gente Calma. viu ano Não, passado não, o Palmeiras. não, calma. Que alfinetou os caras, foi tomar nabo da gente. Isso o ano daí alugou o passado. Não, com triplex. certeza. Mas, ô com Cascão, certeza que é machucou. lógico que machuca, velho. E o claro. contrário seria. Ah, lógico. Eu não tô aqui pra admitir. Ai, não, isso... Não, a- Cara, citou em entrevista no final. Ó, do- Sabe Até por quê? porque você tá acostumado sempre a fazer uma coisa, Vem a vida e faz uma vez o contrário, Não, quer dizer, é ganhar não, deles, não, é ganhar deles. Exato. Aí você perde, Não, porra. mas o que eu tô falando disso de montar... Time quebrado, hein? Mas, ó, Transfer ó, ban. ó, ó, presta aí, ó,
montar time competitivo, as pessoas, na minha visão, eu acho que elas esquecem de um pequeno detalhe. Por que montar time competitivo é fácil? Vamos lá. O Mirassol foi um time competitivo ano passado. Monstro. Porque ele foi quarto colocado, Libertadores. O Bahia foi um time, de certa forma, competitivo, até onde foi. Enfim, a gente vai pegar o... Bahia pra cima. Botafogo, tudo competitivo. Cruzeiro. Tudo competitivo. Por quê? Porque estavam ali beliscando alguma coisa importante no campeonato. Só que do competitivo para o campeão, tem um passo que as pessoas não prestam atenção, que ele é maior do que se imagina, Marcão. Por exemplo, o Corinthians, no ano passado, foi competitivo. Ele foi campeão paulista. Ele chega à fase derradeira da Copa do Brasil. Ou seja, isso é um time competitivo. Ah, mas ele faz um brasileiro de merda, ele na Libertadores é eliminado, mas ele não deixou de ser competitivo. Aconteceu igual ao Palmeiras, ele também não ganhou. Ah, em algum momento ele perdeu. Mesmo eu achando que a Libertadores do Corinthians era pra ter sido muito melhor. Foi uma vergonha. O Corinthians é o Foi time uma mais... piada. Foi o time mais bipolar que eu já vi na minha vida. Total. Então, o que pra mim tem pegado na relação Abel, Campo, Palmeiras, torcida, é que a torcida do Palmeiras, ela é competitiva ao extremo. Chata porque ela é competitiva. A exigência da competição. Eu falo que a torcida do Palmeiras é tão exigente como a do Real Madrid. A do Real Madrid é exigente pra... Assim, lá é proibido perder. Basta ganhar. Entendeu? Lá é proibido perder. Tem que jogar bem. E eu gosto de ser assim. Eu assumo, eu gosto de ser assim. Eu detesto ser um cara que, tá bom. Não, pra mim não tá bom. Eu gosto de ser competitivo. É a minha natureza. Porém, em campo, essa atitude não tá correspondendo. Peraí, você gosta de ser competitivo ou você gosta de ser vitorioso, campeão? Porque se você gosta de ser competitivo, você gostou do ano passado. Competitivo. Palmeiras que eu digo, é competitivo. Não, competitivo que eu digo é que ser campeão. Eu gosto de ser campeão. Então você gosta de ser campeão, não competitivo. Tem que ser. Resultadista. Ô Marcão, É isso, o Palmeiras, resultadista. o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, esses times só são grandes porque eles foram campeões. Tá, mas não estão sendo. Entendeu? O São Paulo não tá sendo, ele deixa de Tudo ser bem. grande. Não deixa de ser grande, mas o São Paulo tá num outro patamar. O São Paulo tá quebrado igual nós, viu? Mas E olha lá, Tá hein? caindo chuva. Mas, Marcão, Tá com os mesmos escândalos também. Também. o que eu falo é que se você tem a chance todo ano, com dinheiro, etc., de ser campeão, seja campeão. Mas o outro também tem, Tá bom, Facinca. mas seja. O Flamengo também tem mais condições ainda. Não, mas de Essa é a 4 questão. times. Mas a questão é que o Palmeiras tem perdido pra times que aí, como o Cascão colocou, pô, o Corinthians tá numa desgraça no caso. Você não pode perder pra quem tá na desgraça quando você tem mais condição. Pode acontecer porque é futebol, mas não pode. O natural não vai acontecer. Os melhores jogos do Corinthians no ano foram os que jogou Foram, contra o Palmeiras. sim, exato. 4 Cara, jogos. é impressionante, assim, o Corinthians Sim, alternava jogos como o Palmeiras, que matou o Palmeiras no jogo do Allianz, tudo bem que o volante lá ajudou nós, né? Mas alternou jogos bons, taticamente, os caras com vontade, com jogos bizarros. Não, o brasileiro do Corinthians foi uma negação, uma pelo coisa amor de horrorosa. Deus, cara. Horrível. Agora, você pega a Copa, então... É que os 11 do Corinthians, os 11, são malacos, velho. Exato, falta time malaco. o Abel querer voltar a trabalhar com a característica de elenco de 2021. Mas na reta Era um fi- time malaco. Mas na reta final do Corinthians, fisicamente, os caras todos mortos, Tudo quebrados. estourado. O Memphis, Tudo eu no conversei com sacrifício. os caras... Mas aí você tem que construir o elenco, Eu né, conver- ô Cascão? Eu conversei com um grande ídolo do Corinthians, que tinha um apelido, que fez um gol histórico no Corinthians aí, que trabalha no Corinthians, e ele falou que o executivo de futebol do Corinthians não deixava afastar o Memphis, porque o Memphis estava atrapalhando. O Dorival Júnior queria afastar o Memphis. Pensando que nome é esse. E Fez gol Fez importante. gol Tem 3 histórico. gols importantes históricos na... Tem 3 na história tem do Corinthians. 2 mundiais, uma Libertadores, 7 brasileiros. Não, vai concluir aí. Mas enfim, e aí os caras não deixavam trabalhar. O fim de ano do Corinthians foi terrível. O Memphis na final, no primeiro jogo da O Corinthians foi terrível? Você tá falando isso pra 2 palmeirenses? mas vocês tiveram 3 vice-campeonatos. Aliás, 4, se contar o brasileiro do ano retrasado, foram tetra-vice-campeões. Sim, Então, sequência dos Então, pesados, né? Agora, o Corinthians viveu o ano inteiro com problemas internos gravíssimos, inclusive de relacionamento de jogadores com executivo de futebol, fora os escândalos políticos que vocês não tiveram isso. Então, Aliás, o Corinthians agora entra num ano de eleição. Se já foi um escândalo aqui, entra num ano eleitoral que Que o todo atual mundo quer aparecer. presidente está no mandato tampão, que prometeu afastar a renovação e transparência,
se reuniu com o Andrés Estão em todos no restaurante. poder, menos os cabeções da renovação. Na caixa, enfim, tá um... Então, aí, se o Facinca permite, eu quero voltar a pergunta pra vocês também. Quem foi o maior presidente do Corinthians? E, cara, O maior presidente do Corinthians, pra mim, foi Vicente Mateus. Aliás, eu acho até uma injustiça que tem essa história de name rights que gera uma grana pros clubes, mas eu não sei se todos os clubes, se mesmo os clubes que tem name rights, tem o nome dele, né? Tipo, eu imagino que tenha o Paulo Machado de Carvalho, continua Paulo Machado de Carvalho, mas é lá a Arena... Mercado Livre. Você fica no registro, Isso. né? Eu achava que o estado do Corinthians devia chamar... Estádio Vicente Mateus. Vicente Mateus. Também Pra acho. mim, o maior Mas vice-presidente você acha da que história do Corinthians. Itaquera ou a Fazendinha? O Itaquera. O estádio de Onde Itaquera. joga. A Fazendinha é Alfredo Schuring, né? É. Que já tem o nome, já é batizado. Agora, eu acho que devia dar essa homenagem pro maior presidente da história do Corinthians, o cara que não roubava o Corinthians. E você sabe que Ao contrário, não né? roubar o Corinthians é algo... Isso aí é digno de aleluia. Diz que ele tirava ali de vez em quando da empresa, quando faltava alguma coisa, inteirava. Vicente Mateus foi o Paulo Nobre do Corinthians. Exato. Não sei se ele tira... Pô, Paulo Nobre, pelas informações que eu tenho lá, pegou 200 milhões de reais. Sim, ele colocou. Cara, tem se eu Ele tivesse colocou. 200 milhões de Você reais... colocaria no Corinthians? Cara, eu não... É que deve ter muito de... Se ele pôs 200 milhões... Porque não faz ele falta tem 200. bilhão, né? Sim, não, o É Paulo o troco dele. o Paulo tá fora. Então, Não dá talvez pra- colocasse. Se eu tivesse essa grana que ele tem, Só que é o seguinte, colocaria. sai todo mundo e o dinheiro é meu. Só que os do Corinthians isso, né? tira 200 milhões. É isso. É isso que dói meu coração, que corta o coração do torcedor corintiano. Tem alguém que possa salvar isso? Você acredita em SAF? Você acredita no quê? Eu acredito. Fiel. Eu acredito que tenha gente benevolente, gente com grana. O Paulo Nobre do São Corinthians 30 poderia... milhões de corintianos no Brasil. Não é possível que não certeza tenha tem. um trilionário, bilionário. né? Tem o Paulo Garcia, que é o Exato. homônimo, né? É o homônimo Sim. de nome. O Paulo Garcia, que é dono da Calunga, que é uma marca histórica ligada historicamente ao Corinthians, é um cara que tem muita grana. Não sei se é a mesma grana do Paulo Nobre. É a 7ª eleição que ele vai e sai. Vai. Então ele vira Mas ele cabo sempre político. ele sempre foi muito ligado ao André Sanches. Ele foi o maior patrocinador da campanha de deputado Foi. federal do André Sanches. Então, quer dizer, quando o principal cara que tem, pelo menos que a gente sabe, internamente no clube, é o cara que mais tem grana, o cara é totalmente ligado ao maior vilão da história do Corinthians, aí fica difícil. Mas assim, aí eu vou, cara, pra vocês dois, né, cara? É uma coisa que eu queria entender. Maior vilão, mas também como presidente, como gestão, ele não foi o maior também, porque ele colocou o Corinthians... Tem muita gente que Olha. fala que isso daí, que o Andrés foi o maior presidente. Ele- As realizações. Tornou o acho que Corinthians de realizações. internacionalmente, É. ele É viabilizou o que muita gente o estádio, embora eu acho que o estádio acabou sendo maléfico pro Corinthians por N motivos, Foi ele enfim. que fez também. Então, mas assim, ele acabou com duas piadas, apesar que não foi na gestão dele, né, a Libertadores. Pô, Não foi. Não, Foi a ele gestão que é, mandou Mário o Mário Gobi. Gobi. Foi o Mário Mas ele Gobi, que né? montou tudo aquilo, Claro. ele era Ele o cabeça por trás. 16 anos ele que mandou. Então, Sim. ele também não impulsou no Corinthians de um time regional, zoado como um time regional, né? Assim como o Neto tira isso, põe como um nacional, ganha o primeiro brasileiro ali. Ele impulsou no Corinthians para um outro patamar. Eu tenho uma visão diferente disso daí. Se a gente for fazer um podcast no formato que a gente está fazendo aqui, a gente vai num banco e pede 5 milhões de reais, certo? Certo. Aí a gente começa a montar o podcast e Queria, começa a fazer ele funcionar. Começa a fazer funcionar. Banco Master, a gente Beleza. vai no Banco Master. Começa a funcionar. Isso. Pum, as coisas vão funcionando. Vai ser uma maravilha no começo. Porque a gente vai estar com Sim. dinheiro. Então no começo, a gente vai comprar o lugar pra gente fazer, vai montar um estúdio maravilhoso, vai ser tudo uma maravilha. Uma hora acaba o dinheiro. E aí? Mas você tem o mérito de ter feito isso. Pode ser que depois, sei lá, se você Exatamente. tivesse passado a bola pro torto administrar, ao invés de você ficar Não administrando... foi dinheiro dele que começou o negócio. Não. Não foi o dinheiro dele que fez o Corinthians impulsionar. O Corinthians impulsionou em dado momento por uma situação que ele, com grana na mão, ele soube articular as coisas corretas. Ele conseguiu fazer de uma forma orgânica. Só que tem que ver de onde veio esse dinheiro, tem que ver o que aconteceu e por que se transformou nesse caos. Quando eu falo o maior vilão da história do Corinthians, eu não posso falar que ele roubou o Corinthians, porque eu não tenho prova de nada. Agora, que ele foi um péssimo gestor, porque ele sim foi o comandante do Corinthians nos 16 anos, que a gente sabe, todo mundo lá dentro sabe disso. Eu já vi esse presidente... isso é notório, já até vi pra esse quem não é presidente corintiano. chorar ele delegava. na minha frente. Esse presidente que veio depois dele chorar na minha frente pelas atitudes dele. Então, quer dizer,
Ele foi o maior vilão da história do Corinthians, porque o Corinthians está batendo uma dívida de 3 bilhões de reais e ninguém... Os caras criam várias soluções, a Safiel pintou como uma solução imediata, todo mundo obviamente tem muita gente a favor, e os maiores críticos não trazem outra solução. É esse que é o problema. Eu não sou 100% Aliás, não querem a favor. nem ouvir, né? Quem tá no poder ouvir. não querem dar a chance de ouvir o... Eu acho a um projeto proposta interessante, mas eu ainda tenho dúvidas. Tive a oportunidade de entrevistar os caras, o Carlos Teixeira, o Maurício Chamati, todos esses caras, o Eduardo Salus também, que é outro cara que aparece muito, que é o advogado do projeto, em algumas oportunidades, e o projeto parece ser bem interessante. O problema é que ele não vai ter a independência que o Corinthians precisa. Eu fui no clube, Só isso que é o problema. eu sou Vai sócio, acabar com a mamata É, esse de que é o muita problema. eu gente. sou sócio do Corinthians, e eu sou sócio recente, eu sou sócio 1 ano do Corinthians. Eu ainda não sou apto para você ter direito a votar, enfim, Sim. você precisa ter 5 anos de sócio, e isso é uma grande polêmica lá dentro. Também acho Agora, bizarro. lá dentro eu já tive a acho. oportunidade de ir, me levaram até a Botia. Aí você começa a ter uma pequena amostra do que é o Corinthians internamente. Eu tive a oportunidade de ir na Botia, conversar com os caras, alguns dos líderes ali do departamento, e os caras falam, pô, se o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho, quer aparecer, levando o Safiel para votação, aprovando, porque primeiro, só para a galera entender, primeiro o presidente do conselho tem que levar a votação do conselho, depois o conselho aprova ou veta, e aí depois quem decide é a assembleia dos sócios, os 10 mil sócios Sim. do clube que votam a favor ou contra. E todos votam contra qualquer tipo de possibilidade para tirar o poder deles. Então, cara, isso é quase que uma utopia, por mais que eu queira, sim, é uma loucura. é quase uma utopia. Eu vejo a única solução... Quem decide é quem vai perder a mamata. Você vota pra perder a sua mamata? Óbvio que não. Então, a única solução que eu vejo mesmo para realmente repaginar a história do Corinthians política é uma intervenção. É a única solução. Eu também acho. Aliás, que pode estar a caminho, né? Pode estar a caminho. O promotor Cássio Concerino está levando em consideração isso. Está levando em consideração, não, já levou para frente e aí você tira do clube social, Sim, aham. tira do poder do clube social o direcionamento, só que aí você tem que colocar lá um interventor e tem que ver se o interventor vai conseguir fazer milagre. É quase que um milagre mesmo tirar Sim, o Corinthians milagre. de uma dívida de 3 bilhões de reais. Tem que aparecer um mecenas como o Paulo, mas será que o Paulo tem 3 bilhões de reais? Se fosse pro Palmeiras... Assim, que o Paulo Garcia tem o dinheiro pra fazer um primeiro grande aporte, a partir desse primeiro grande aporte você fazer a máquina girar, sim. O Corinthians tem que fazer a máquina girar, a máquina tá empenada. A máquina girar é pagar o estádio, que é 700, e Sim. pagar a dívida a curto prazo, que é quase 400. Então. De cara, 1 bilhão. Então, você tem que fazer essa máquina girar, tá? Eu vou resolver. Primeira coisa, tirar a transfer ban de futebol, tal. Você fazer o seu produto Isso. principal voltar a andar com as próprias pernas ou com possibilidade de voltar. Mas eu acho que a Entendeu? questão E aí o negócio vai sozinho. é muito mais estrutural. O cara pôr o dinheiro dele, pra ele aportar lá 1 bilhão, 3, o que for, ele precisa dessa estrutura aí Marcão, o cara tem que ajeitada, resolver cara, com porque o senão futebol. engolem ele. Os três Exato. últimos presidentes estão enrolados com a justiça. Exato, os caras vão lá e... Três últimos. Para começar, isso é uma discussão lá dentro que ninguém confia. Não existe confiança no mercado para um cara patrocinar. Por exemplo, a Link Sport Clube vai chegar lá e vai falar, putz, não vou pôr dinheiro aqui porque eu não confio nessa cambada de picareta. Claro. Óbvio que tem gente decente lá dentro. Mas só que a desconfiança paira no ar. É óbvio. Mas são de maneira pessoas, absoluta. são pessoas que não têm e que têm muito menos poder de quem não tem a confiança. Isso, agora, para mudar essa realidade, eu acho que um primeiro passo para mudar a realidade é afastar do quadro associativo pelo menos os 3 presidentes que foram denunciados Não tenha dúvida. por picaretagem. Mas por não roubalheira. não se afasta porque o Stabile faz a egípcia, como diz. O próprio Romeu Tuma também fica sabonetando. E esses caras que aí. deveriam ter sido expulsos são vistos almoçando com eles, Exatamente. negociando Não, tá todo com a mundo lá. Caixa. Essa é a questão, acaba tudo O junto ali. modelo associativo do Corinthians não tem mais credibilidade. O modelo associativo do Corinthians
Tá falido. Aliás, o modelo associativo. Exato, tá o modelo falido. associativo tá falido. A gente vê. A polêmica do ano Que a passado. situação do Corinthians é pra já, né? Tipo, É que é bizarro. todo mundo eu vai vejo virar o Palmeiras SAF, mas como o uma Corinthians- SAF sem ser SAF. Então, ligado? aí que tá, ô Cascão, aí que tá. Ela é só uma casca. É. Porque quando a gente vê a polêmica do ano passado, eu enxergo ainda que 95%, 95%, é o que você falou, são raras pessoas com uma capacidade decente dentro de um clube de futebol por causa desses interesses que vão levar o nada a lugar nenhum. Eu vejo 95% das pessoas no Palmeiras, internas, de conselho e falando sobre projetos ou querendo se manifestar, com menos credibilidade do que um papo de bêbado de botequim. Exatamente. Entendeu? No Aquela Corinthians discussão- você fala isso, No né? Palmeiras também. Ah, no Palmeiras No também? Palmeiras também. Gente, aquele final de ano da Leila com o bate-boca o bate-boca, com o conselheiro. aquilo ali é uma coisa aquilo ali é uma coisa de boteco de sábado à tarde. É bizarro. É sábado à tarde. Porque assim, não que o Corona, no caso, não tivesse razão em reclamar do ano, em falar. O problema é como que os caras reclamam e como a principal mandatária do clube responde aquilo. É uma falta de decoro, de noção, de Ela educação. usa até um termo ali na discussão no debate. Quem é você? Sabe, E o cara- fracassado. fracassado. Não, e falou que ele vem aqui falar... eu não achei que Não, ele foi deselegante. não, virou. Eu não achei que ele foi ele deselegante. foi grosso. Mas, ô Cascão, cara, mas tá Ele tudo cobrou. errado. É. Tá, o problema é assim, tá bom, Não, vamos lá. eu acho que Pô, assim, ele foi infeliz em algumas partes, talvez, não sei se você ouviu inteiro. Por exemplo, ele fala do não, Barros, eu que ouvi é uma o edição. diretor que só quer saber de comer. então, sabe, isso é papo de boteco. Isso aí é o cara E assim, bebou no ele boteco trouxe falando. coisas E que... o Barros não reclamou porque não tava na reunião, Pô. tava jantando. Não, tô brincando. Não, e ele trouxe Brincadeira. coisas que não caberiam ali. Ali é pra você cobrar, mas cobrar de uma forma efetiva e com Cobrar outros termos, burocraticamente. Você pode cobrar dando a porrada, mas burocrático. Por E aí exemplo, ela vem e faz É pior. normal vazar um áudio de uma reunião do não conselho? é. O que eu fico assustado é que esse nível... 300 pessoas, uma Entendeu? coisa, outra. Esse nível de Hoje em dia, esse nível de politicagem é o que me faz crer que se qualquer clube do mundo não tivesse sido bem administrado, ele quebra. Mesmo o time que foi campeão do mundo hoje, amanhã ele pode quebrar com esse tipo de gente. Porque o cara que é um conselheiro, que pleiteia um cargo financeiro, qualquer coisa no clube, você gastou 700 milhões... Não, peraí. Primeiro que Segundo o... ele não pleiteia nada. Primeiro que o 700... Não, ok, mas você tá participando de uma política interna de clube aprovando conta. Você já tá tendo uma responsabilidade. Primeiro que o cara tem que ser bem informado. Pô, ele já tem acesso à documentação. Então vamos lá. Os caras leem a Não é documentação. porra nenhuma. Ô, Cascão, vamos lá. 700... Fala assim, tá bom, gastou 700 milhões e eu não ganho nada. Ok. Desses 700 milhões, você já tira o dinheiro do Vitor Roque e do Andréas. Esses caras, qualquer um contratar. E jogaram bem. Foram bons jogadores. Então você já tira esses dois. Qualquer um com dinheiro. né? O dinheiro do Paulinho, você também tira porque ele ainda não entrou em campo do jeito que deveria e o pouco que entrou resolveu. Então, Paulinho, Vitor Roque e Andréas, você já desconta. Esses caras são contratações corretas. Esses caras, tecnicamente, são corretos. A avaliação que você tem que fazer são nos 375 milhões contratados em jogadores reservas de péssimo nível. Aí tudo bem. Por exemplo? Mikael, Jefité, Emiliano Martínez, Sousa e Facundo Torres. Aí você pode colocar o Aníbal Moreno do ano passado, o Maurício que não deu certo. Aí você vai fazer uma Não é só jogador ruim, é ruim e caro, né? ruim, caro ou então é- jogador que é insosso, que não tem a característica que, por exemplo, eu e o Costa a gente tem de ver um jogo do Palmeiras e, porra, querer que o cara vibre conosco. É o custo-benefício. Entendeu? Então, Cascão, aí você já começa uma conta. Gastou-se tanto aqui. Aí você vai pegar, por exemplo, qual é o modelo de comparação que ele fez? O Flamengo. Porque o Flamengo trouxe o Carrascal por 12. Tá bom. Mas é o nível de comparação. Claro, São então, os mas... dois principais times mas do país. aí, por isso que o cara foi avoado. Porque você tem que falar, o Flamengo gastou... Você sabia, dona Leila, que o Flamengo gastou 350 milhões em um ano e meio? E essa conta, Cação, sabe, ele tá no Transfer Market. Tá no Transfer Market. Qualquer um em casa pode montar essa conta escrito num guardanapo, tá? O Flamengo gastou 350 milhões pra montar o elenco campeão e o Palmeiras gastou 375 pra pegar o time reserva que não serve pra jogar na Série B. Então essa é uma... Então, só que isso Mas tudo... aí não é Essa culpa da conta é Leila. exata. A gente Mas aí fez não é essa culpa da conta Leila, num time é culpa reserva do do Palmeiras executivo escalado. de futebol. De todo mundo. Eu acho que é Leila, que é a pro... Porque assim, a Leila fala,
eu não entendo de A futebol. Leila não entende isso porra nenhuma É, mesmo. mas ela vai em entrevista, o que ela fala? Eu dou palpite em contratação, eu veto o jogador que não sei o quê. Então, se ela, eles se perdem pelas palavras, tem que ser Exatamente. cobrado. Até o jeito que ela Entendeu? falou. O jeito que ela falou. Não adianta eu investir se o jogador não acerta o gol. Tipo assim, a gente ganha e eles perdem. Mas, Aí Cascão, complicado. não Não, tem... ela fez isso na véspera da final da Libertadores. Ela deu uma entrevista muito infeliz, falando que perdeu o péssima brasileiro por nisso daí. incompetência. O problema da Leila, eu sempre falei isso, é quando ela tem um Mas microfone... você não gosta muito dela? Não, eu não gosto dela. Mas aconteceu alguma coisa assim? Aconteceram várias, eu não gosto dela, mas... Não provoca. Mas, por incrível que pareça... Hoje você tá um maçarico. Deixa ele Por quieto. incrível que pareça, o Facinca sabe disso, quem acompanha o canal TLD, eu elogio muito mais a gestão do que eu critico, porque tem pontos muito favoráveis na gestão. Começa do princípio, o papo que a gente estava tendo agora para voltar aqui pro Palmeiras. A gente tá indo e voltando, Corinthians e Palmeiras, a gente tá no metrô, Barra Funda e Itaquera aqui, né? isso. Pô, a gente acabou de falar do Corinthians, qual que é o problema do Corinthians? Todo mundo quer tirar uma casquinha, tô sendo... Pra não ganhar processo, eu vou usar casquinha. Todo mundo quer tirar a casquinha do Corinthians, todo mundo tira a casquinha. Uma coisa que a gente tem plena certeza aqui é que a Leila não vai tirar nada do Palmeiras. Isso sim. Ela não precisa de nada do Palmeiras. Não, Ponto. não. Ela precisa de uma coisa, que ela Fama. É, tem. Luz, né? Fama. Isso, passarela. Microfone, holofotes. Visibilidade. Ela já tem. Eu queria que tivesse alguém de confiança dela que chegasse e falasse, Leila do Não é céu. o Olivério? Não sei quem é. Mas alguém que chegasse e falasse assim, Leila, não fala, você não precisa falar, Leila. Só aparece ali, o seu nome já tá. Na boa vai estar o seu nome, na ruim a gente entra na frente. Liga a polícia. Na ruim a gente põe uma barreira. Porra, não vai, não dá entrevista, cara. Pelo amor de Deus, precisava de alguém falando isso. E ela diz, ela chama os holofotes porque ela diz Porra! nessa mesma reunião do conselho o seguinte: eu não nasci pra ser coadjuvante. Eu, não é o clube. Ela é Eu nasci vaidosa. pra ser Esse papo que protagonista. ela tá pondo dinheiro no Vasco não vai depor contra ela com a torcida. É, na Empresta- verdade, a ela empresa não, a empresa dela- dela. Real isso, é real. É, A o Vasco empresa fez o dela empréstimo com a empresa venceu, dela. né? Então o Vasco, ela tem parte da SAF do Vasco lá, é isso? Cara, o que tá circulando... Como é que é isso Não. aí? O Tá Vasco, circulando. o Patrocínio Vasco só? precisava de um aporte financeiro de dívidas, tá? E usou Mas a a briga Crefisa com a SAF, como, lá. como uma instituição financeira. Igual Pegar empréstimo em banco. Não, e há a igual possibilidade... os veinhos aí. E há a possibilidade desse ano, a confirmar aí esse ano, até estampar na camisa do Vasco, a marca da Crefisa. Cara, isso aí... É o que tá rolando, Marcão, que isso pode aí pra mim é o acontecer menor... isso. Os caras falam que ela é vascaína, né? Marcão, Diz que isso é. aí pra mim é o menor dos problemas. Não, pra mim não é problema nenhum. Não, o que eu falo é assim, quando você fala da gestão dela, eu também tenho os mesmos elogios, tá? Ela é honesta ali, não tá fazendo sacanagem do clube, paga tudo em dia. Ótimo, lindo, maravilhoso. O problema é a mentalidade da gestão. Por quê? Isso aí é o beabá. Sim. Agora, qual é a diferença? Eu quero ficar 20 anos como Florentino Pérez. Pra você ficar como Florentino Pérez, você precisa pensar que a cada um mês o seu time tem que ter do bom e do melhor. Que é o que ele faz. Não, eu começo... Entendeu? Deixa eu ir trocando essa com você. Eu começo o seguinte, pra você querer ser o Florentino Pérez pro Real Madrid, pro Palmeiras, isso, você tem que ter nascido palmeirense. Começa daí. Sim, ok. Porque ele nasceu madrilenho. Mas mesmo que não tivesse... Certo. Ok, mesmo... Vamos pensar só no lado profissional. Entendeu? É o No Vicente... lado profissional, o Palmeiras tem que ser uma empresa e o estatuto que se dane e ela seja dona do Palmeiras, porque é a única chance dela ser mas presidente o- 20 anos. sim, não, e assim, Cascão, a gente tem que pensar no que fez, por exemplo, o Vicente Matheus no Corinthians. Nunca deixou de faltar do bom e do melhor. Sim. Quem que era o melhor? Contrata. Contrata. Que foi o modelo da Parmalat. Quem são os melhores? Contrata. Eu quero o melhor time, o que vai ganhar. Eu quero ter a condição que se eu perder, eu vou perder por qualquer outro motivo, menos por ter tido um time competitivo. Que é o que eu acho que o Palmeiras, infelizmente, tem se perdido. Jogadores que não estão à Mas ela altura. não tentou fazer o time Então, aí Na que tá. cabeça dela, ela fez, A ela men- falou nele. Então, ela, mas ela falou, eu dei o máximo, contratei o que foi necessário. Então- Quem não ganhou foram Então, eles. Na esse cabeça máximo, dela é e isso. Não chuta a bola, ela falou isso. Pra mim também. Então, mas não há desculpas hoje de uma figura que está há 8 anos, pelo menos, trabalhando no futebol, de falar que ainda não entende do assunto. Não tem desculpa. Hoje as mulheres têm espaço. Ela própria procura esse espaço para as mulheres. Porra, você tem cursos, você tem, visão. Você tá dentro. Cara, não tem como você não entender que, por exemplo, o Facundo Torres não é melhor do que o John Arias. De que, eu não posso gastar metade,
de uma contratação de valor num cara X que eu nunca ouvi falar, num menino colombiano que tá toda hora aqui ganhando no meu time, eu jogando contra o meu time, que é bom pra caramba. Eu acho que a gente Isso é beabá. Eu acho que a gente tá caindo numa loucura de discutir o indiscutível. Essa história de que no Real Madrid o cara fica 20 anos, eu posso ficar, a gente não tem Por muito o que quê? discutir. Por causa disso, Eu acho que Marcão. ela não acabou. entende nada de futebol. Por quê? E isso não vai mudar a minha Não vai mudar, mentalidade. eu também Não, não concordo, entende, mas não eu acho tem que a ter pessoa... terceiro mandato e ponto Não, final. não lógico, existe isso. perfeito, mas o que eu acho que é assim, para uma pessoa se perpetuar num poder ou ter um respeito a um poder, ela precisa ter uma mentalidade de constante evolução ou de constante manutenção do seu ciclo vitorioso na característica. Quem indicou esses jogadores? Foi o Abel? Foi. Aí sim, aí que vem a minha crítica ao que está acontecendo com o Abel. Eu acho que ele tem que voltar a trabalhar ou querer aprender a trabalhar, porque ele chega realmente, como o cara falou, no elenco herdado. O elenco não era da característica que ele gostaria de trabalhar. Por quê? Porque ele é um cara que trabalha com jogadores desconhecidos, mais jovens, de potencial, de revenda, tal. Ele pegou aquele time muito bom, que faltava um treinador. Aquele Palmeiras. Começou com um grande treinador. Ele sempre funciona com jogadores mais modestos, né? Menos Aí estrelas. que tá, ele funcionou com grandes jogadores. Grandes jogadores. Que anos? 2020 e 21. Quem que tava nesse elenco? Pô, o Everton, o Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Dudu. o Vinha, Dudu, o Veiga, o Scarpa. Aí você tinha. Eram Aí você tinha. jogadores que ele herdou, né? Isso, aí você tinha o Zé Rafael. Só que aí que é curioso, né? Veiga, né? Porque muita No gente. auge. porque Mas o Zé embaixo, né? Não, embaixo, porque o Palmeiras tava naquela O Luan embaixo. Não, porque ele o pegou um time embaixo. Não, O Cascão não tá de todo Pe- errado. Não. Pegaram Ele não embaixo. pegou medalhão ali, nego Calma, dono de time. calma. Não é isso. Pegaram o time, o time estava sem confiança com grandes jogadores. É tipo um Corinthians. Entendeu? O Dorival pegar o Corinthians herdando do Ramon Dias. Entendeu? Você vê que tinha, lógico, guardar as devidas proporções. Precisava de um treinador que colocasse no trilho. Né? O Palmeiras tinha uma mescla de grandes jogadores com uma molecada muito boa. Eu falo assim, quando os caras, né, porque o Facundo Torres e o Sousa, não sei o que, eles eram como o Scarpa quando contratou. Mentira. Quando, por exemplo, o Scarpa... Esses caras me pareceram uma encheção de linguiça. Não, o Esses Scarpa... dois que Scarpa você jogava citou. muito. Palmeiras- Não, os dois que ele citou aí, Sousa e Não, Facundo. vários. Chefité, Mikael, isso aí pelo... O Sousa vai dar ainda resultado, cara. Pode escrever aí. Eu Esse não- ano ele vai dar resultado. Eu não acho. Pode escrever, Eu Cascão. não, Pode escrever. Marcão, o que eu acho que é assim, por exemplo, o Scarpa quando chegou, já era consagrado no Fluminense. O Zé, quando o Brasil disputou o Zé Rafael do Bahia. O Luan, o Brasil disputou o zagueiro Luan do VAR. Não, entendi. O status vai lá, busca o que tá melhor no momento. O Palmeiras, sabe o que tinha uma diferença? Esses não eram melhores, esses eram uma bagraiada O desconhecida. Palmeiras tinha uma diferença brutal que eu via, que era era a espinha do Palmeiras, que era o Everton, goleiro, o Gustavo Gomes, zagueiro. Aí tinha, acho que o Dudu lá na frente e o Veiga. Cara, só que esse time foi envelhecendo, né? Envelhecendo. Então o Gomes hoje não é mais o mesmo Gomes de Não, 2019, e aí 2020. por isso você tem que trazer um cara dessa capacidade O Everton tem, já não é o claro mesmo. que tem. Porque zagueiro pica é foda. Cara, né? o Fux é um baita de um zagueiro. Não, o Fux é o Fux Mas é o não é igual o Gomes. Mas- Não, Tecnicamente, nem vai ser. Outro Gomes, O Gomes você é não o consegue. maior zagueiro da história do Palmeiras. Vamos lá, Cascão. Cara, eu não vi Luiz Pereira, mas assim... O Gomes eu é vi. monstro. Vamos lá, Eu vi, Cascão. jogava muito. Você tem 50 Mas milhões. dos que eu vi, é o Você tem maior. 50 milhões na sua mão. Deixa eu só, rapidinho, assim, só pra encerrar lá o negócio Tá. dos 3 anos, Tá. eu acho que a gente tá caindo numa história, numa conversa, que é o que quem tá lá quer. Eu acho que o direcionamento das críticas da tribuna, do microfone, tem que ser pros conselheiros. Não pra quem tá discutindo, pra quem quer o cargo. É por isso que eu falei Não que pra Leila. 95%, A gente pra tem mim é que pra tudo. direcionar, sabe Por pra isso que eu quem? falei que eu fiquei preocupado com a política do clube. O cara que eu gosto demais, o Paulo Bozzi. Bozzi, você não quer ser presidente? É sua vez, irmão. Você foi vice do Paulo, você foi vice Mas do você acha que Gagliotti, alguém você é tem vice força com dela. o poder financeiro que a Leila tem lá dentro? Cara, mas aí é que tá, o financeiro não é tudo. O Palmeiras hoje não tem oposição. O financeiro Não não, tem, é mas tudo. tá Não, escondido. e quando tem oposição, abre a boca e sai falando um monte de bobrinha. Os caras parecem botequeiro falando no Mas falando o conselho. no microfone, A não Leila pode. não tem o conselho? Tem um conselho, mas Ela aí é tem que tá. tudo. Mas ela vai ter em todos os assuntos que ela pautar? E o seu amor pelo Palmeiras? Eu ouvi falar, vocês me corrigem se eu Mas estiver tem errado. acontecido E a sua isso. ideologia de quando você virou conselheiro? Mas parece que cada vez é minoria isso. Eu ouvi Ou falar não? que quando pinta um cara de destaque, ela dá um jeito de Sim. tirar o cara, Sim, carta sim, fora do sim. baralho. Cara, mas é o que eu tô politicamente. dizendo, Cascão. Ela faz o jogo. Ela faz
Ela faz o jogo, ela pega as regras. Ela se blinda de Não, ela qualquer pega ameaça. a regra e ela fala assim, bom, eu quero um terceiro mandato. Pra isso, o que eu preciso? O que diz a regra? Preciso pôr em votação e tal. Ela vai lá e põe. É isso. O problema são as peças do jogo que vão pra mão dela e fala, faz o que você quiser. E é aí que a gente tem que atacar. Não é nela. Ela tá fazendo dela. Fica a sensação de que a formação de uma oposição é quase impossível nesse Sim, cenário nesse político modelo, do Palmeiras. nesse modelo é quase impossível. Mas quando pensar assim, aí tudo vai ser impossível. Era impossível o associado Mas votar. não é melhor nessa situação do Palmeiras de gestão, que pelo menos ela não rouba o Palmeiras. Você colocar gente competente pra enxergar Mas ela o não quer as futebol. pessoas, ela quer que ela continue. Mas vem cá, O ciclo Ela não normal é seria... centralizadora demais pra isso? Pra Pô, ter tudo. pessoas... Como Vem era cá, o Andrés do Corinthians. O Bose não é esse cara. O Bose tá toda O Andrés fez o jogo político mais com os caras dele. Então, quando fala assim, o Mário Gomes foi presidente na Libertadores do Mundial, não foi o Andrés. Sim, quando mas fala em 2015, Roberto de Andrade, foi o Andrés. Era sempre o diretor de futebol que era o próximo presidente. É isso. Que é o que ela Ele, poderia Roberto, fazer no Palmeiras Eu disfarçando. estive num evento uma vez, em 2009, 2008, não vou falar para preservar as pessoas, mas eu estive e ele estava presente. Eu tinha até uma boa relação com o Andrés, depois que eu vi tanta sacanagem que ele fez aí no Corinthians. Mas eu vi da boca dele ele falando sobre o projeto de poder que existia dentro do Corinthians, que ia sair ele, entrar o Mário Gobi, depois do Mário Gobi o Roberto. Só teve aí porque a sequência que ele contou na época, aquilo ficou muito na minha cabeça, era o André Sanches, era o Mário Gobi, era o Roberto de Andrade, depois do Roberto de Andrade era o Duílio e por último o André Negão. Só que como eles viram que o lado estava enfraquecido para entrar eles reelegeram o Andrés voltou nesse meio do caminho aí, e vocês vão lembrar que a torcida quis matar ele dentro. Sim, teve o que quebra-pau saiu no de ginásio. camburão. Sim, foi escondido no banheiro e O tudo. Corinthians é uma situação quase que insustentável politicamente. Eu vejo até o presidente Osmar Stabile como um cara de verdade, até que me prove o contrário, eu quero acreditar que ele seja um cara honesto, tem as empresas dele, é um bom gestor nas empresas dele, que são empresas de médio para grande porte. Ele tem mais de 500 funcionários que ele cuida. Agora, os caras que ele teve que se aliar, porque você tem que fazer no Corinthians, você tem que fazer com chave político, aí é complicado. porque senão você não consegue. Ele é fraco politicamente, ele sempre foi coadjuvante Isso desde não o existe início. no Palmeiras. Caiu no esse colo conchavo. dele, Mas é um conchavo diferente. A Leila tem um jeito, o poderio financeiro dela controla. No Corinthians não é assim. Os caras não querem pôr dinheiro do bolso, não pensa nisso. Os caras querem gerir o clube como tem que ser. Só que para isso você precisa do carinha ali, do parceirinho não sei de quem, do outro que é não sei da onde. E isso é uma coisa que me cansa, cara. De verdade, ficar dando porrada nisso. E assim, a mídia segmentada do Corinthians, a gente faz muita live junto, o Tortorelli. Parece que tem feito mais com o Fabrício. Mas a gente faz muita coisa junto. Existe uma militância do bem do Corinthians, querendo as coisas boas do Corinthians, mas é difícil, cara. Claro que é. É difícil, cara. Quem tem capacidade, quem tem uma honestidade, tudo, não tem força política. Por exemplo, um cara se eleger, vamos supor, temos bons nomes. Temos bons nomes. A gente tem bons nomes, inclusive conselheiros do Corinthians. Temos bons nomes. Só que, vamos supor, vou dar um exemplo de um cara X, o Rosalá Santoro. Sim. Rosalá Santoro é um cara bem quisto pela torcida. É um cara do mercado financeiro, é um cara que foi diretor financeiro do clube. Foi diretor do Banco Safra, do Itaú. É um cara assim que é influente, ele tem sua influência e é um cara legal e até onde a gente sabe, ele né? Um cara que Decente. Para esse cara se candidatar, e 26 agora tem essa eleição, ele não tem força no conselho. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que se aliar, vamos supor, fazer uma chapa assim, Rosalá e Roque Cittadini. Porque quem tem é o Roque. Sim, é o que eu falo. Aí ele tem que os fazer Rosalá botequeiros do Parque São Jorge. Tem jeito. Rosalá e outra Andrés. coisa que eles Fechar fazem, a chapa ali. Não pode ser ele e o Felipe, eu vou citar outro, Felipe Isabella. não pode. É um cara, um advogado, o herói. Não pode. Mas aí eles- seria um vice, um presidente, um vice. Cara, caras isso. sensacionais. Só que eles não teriam voto. E no Corinthians tem um... do colégio eleitoral do Corinthians. que é muito pouco, só 4 mil pessoas votam. E no Corinthians tem uma coisa constante que é o assassinato de reputação. E eles fazem isso
programado. Vocês vão lembrar que você citou aí o Herói Vicente. O Herói Vicente era o líder da oposição na época do Corinthians. E ele vinha como um pré-candidato. Aí o Duílio, quando ganhou a eleição, o que ele fez? Para mim, estrategicamente, chamou o Herói para ser diretor jurídico dele. E aí os caras, ou por vaidade, ou com a intenção de ajudar, ou as duas coisas, o cara aceita. O que os caras fazem? Mata um opositor. Exatamente. Por isso. Porque para sempre vai ficar aquela... você fala aí que você quer, mas só que você Agora foi diretor do pra lá. Duílio. Exatamente. Então, enfim. É o Rosalá com o Eu Augusto. vou usar lá com o Augusto Melo, que foi diretor Justamente ele financeiro. saiu por discordar do negócio do Augusto, inclusive, que a comissão da Vaidebet foi um ponto que ele saiu. E o Rosala Santoro, que o Torto está falando aqui, é um virtual candidato a presidente do Corinthians desse ano aqui. Vamos ver se o colegiado deixa, né? É o melhor Aí nome? ele vai ter que se alinhar com alguém Não que... sei, Facinho, que eu não sei se ele é o melhor nome, eu acho que tem bons nomes, mas ele é um dos bons. Eu acho que ele é um dos bons. O grande problema do Rosala, ele tem um calcanhar de Aquiles sério, que é o Felipe Santoro, que é o irmão dele, que foi diretor financeiro, diretor jurídico da Renovação e Transparência durante muitos anos. Exato. Então os caras, você vai falar assim, mas ele é um cara, o irmão é outro. Mas sempre vai ter essa injeção de saco. Enfim. Como a história do Paulo Garcia e do Fernando Garcia. Exatamente isso. Então na campanha, e essa história ainda tem um viés curioso, que o Paulo Garcia, ele sempre ficou nos cantos ali. Ele nunca se lançou de fato. Sempre teve um lance assim dele se colocar como candidato para dividir voto. A oposição Ele abdicava 10 dias antes da eleição. Exatamente. Eu até ia, mas na Bandeirantes com sabia que não tinha... Aí o cara da Renovação e Transparência no cargo, que era o principal, sempre ganhava. Então sempre tinha isso. Teve uma coisa curiosa que vocês vão lembrar, teve um jogador, um atacante, Pedro, que era do Zenit, não Pedrinho, Sim, o Pedro, Pedro tá agora. no Zenit. Sim, tá no... Pedro 06. Sim. Esse aí, o Pedro, ele foi vendido pro Zenit e o Corinthians ficou com uma porcentagem de uma venda futura. Isso foi escandaloso. E na calada da noite, ninguém soube disso, na calada das noites aí, o Augusto Melo vendeu esses 5% sem ninguém saber e repassou essa grana. O Corinthians deve para muita gente, inclusive para vários empresários. No caso dele, os 5% já é formador... 30%. Então, 30%. Essa grana essa grana os caras pegaram e pagaram o Fernando Garcia. Agora, por que pagar o Fernando Garcia? Por que não pega essa grana desses 30% e não rateia entre os empresários da dívida? Eles pagaram o Fernando Garcia. Por que o Fernando Garcia? Será porque irmão do Paulo? Fica essa dúvida aí. Exato. Alguma coisa a acrescentar para 2026 do Palestra, meu queridinho? Que seja um pouquinho melhor que 25. Pouquinho, porque chegou em 3 finais. Foram um pouquinho Não, melhor. é um pocão. Ele tá É um feliz. pocão. Então, vocês estão muito Ele tá exigentes. feliz. Você viu o nível de exigência dos caras? Muito. Vamos lá, A para gente encerrar. só quer Então sobreviver. tá bom. A gente A gente Vamos só lá. quer A sobreviver. gente só quer que o Corinthians Continue existindo. sobreviva. Isso, não. Sobrevive ainda ganha. O pior é isso. 50 milhões para 5 jogadores ou 50 milhões para 2 pesados? 50 milhões para 2. É Eu acho que o Palmeiras já tem a base, já tem nomes importantíssimos. Se a gente colocar nome a nome aí, o Palmeiras tem um elenco importantíssimo, um elenco de peso, um elenco forte. Trazendo 2 grandes, um dono de meio campo, o Palmeiras precisa disso, um dono de meio campo e um atacante daqueles. Ponto. É o que eu falo. Eu Precisa. acho que 5, 6 reforços. Dessa vez, 6 Estão reforços. nadando de braço, tô reclamando de Dessa barriga vez é o cheia. seguinte, E aquele entre... Papai Noel que a gente passou o Natal agora, aquele Papai Noel barrigudo, os caras estão assim... Eu falo palmeirense, aquele seu priminho rico, que ele tá triste porque só foi uma vez Que é pra o Disney. Félix Torres pra vocês, porra. Ele foi uma vez pra Disney, o seu priminho rico. Choveu. E todo ano ele vai 2 vezes. É isso. E aí e você tá feliz que você conseguiu ir pro Hop Harry. Exatamente. É o corintiano. É tipo eu. Não, o ano passado vocês não fossem. Além do Hop Harry, vocês foram pro Beto Carreiro hoje. É uma melhorada. Fui pra Paris e peguei um dia de sol. Agora eu vou Quero fazer voltar, uma pô. pergunta. 50 milhões em 4 jogadores, em 2 jogadores, eu vou pagar transfer ban. Pô, então, Aí. Corinthians, a Folha, eu perguntei, a gente entrevistou o Augusto Melo no Alambrado Alvinegro, que é um canal que eu tenho com a galera lá. Aliás, brilhante canal, mano. Maravilhoso. O
Augusto falou que na ocasião, acho que foi lá para abril a entrevista, o Augusto Melo, antes de ser empichado, ele falou que a folha salarial do Corinthians era de 27 milhões de reais. Já era a terceira maior folha, quarta maior folha, nas palavras dele, mas depois descobriu que eram uns 40 milhões, porque tem o dinheiro do Memphis, que tal. Aí tem que pagar o segurança, pagar o hotel. Então, o Corinthians, por incrível que pareça, tinha, pelo menos que me conste, é a maior folha salarial, bizarro isso. Maior que do Flamengo? Maior que a do Flamengo, maior que a bizarro. do Flamengo, porque só o Memphis paga o Arrascaeta, o Bruno Henrique. os 4 principais jogadores do Flamengo. O Memphis aumentou muito a folha salarial do Corinthians. Então, só essa vai ter que diminuir, vai ter que pagar o transfer ban. Os caras estão se virando nos 30 aí. A principal meta do Corinthians para 2026 agora No caso é se vira nos 40, né? se virando que é nos o 40. transfer, né? Vai ter que pagar e vai ter que reduzir demais essa folha salarial aí. Eu acho que a folha salarial do Corinthians para esse ano agora vai ter que girar entre 15 e 20, entre uns 15 milhões no máximo, porque senão o Corinthians não vai conseguir. O Corinthians vai ter que raspar. E esquece, 15 milhões não vai chegar. Você sabe que Então, não vai descer, é pra isso. Os caras vão ter que... É papo de 25 e parou. Ano eleitoral? Não vai descer pra 15? A folha do Corinthians eleitoral. esquece. Lembrando que o Fluminense, sei que é uma utopia, o Fluminense foi campeão da Libertadores com uma folha de 8 milhões de reais. E a base do time Corinthians, do Cano. Então, a base do Corinthians, que sempre foi utilizada como balcão de negócio para enriquecer vagabundo, pilantra, safado, cara, tá revelando alguns jogadores. Tem o Dieguinho, tem o Guinegão, o Breno Bidon. Tem alguns jogadores que são... O André. O volante André, que dá para ser aproveitado. Agora, falar que eles vão ser a solução dos problemas do Corinthians, Eu acho que o primeiro exagerado. passo é o Corinthians pegar um modelo, pelo menos falando de equipe, tá? Do que fez o Palmeiras em 2020 com o Vanderlei. Falou o seguinte, ó, eu tenho 8 moleques Patrick aqui. de... Patrick Paula, Gabriel Menino. Esses tá? moleques, E o Corinthians tem Peron, uma molecada... Danilo. O Corinthians tem uma molecada decente, tá? Esse André é muito isso mesmo. bom, o Guinegão muito bom. Total, fala. Pegar um pouquinho mais novo, base. os dois Guis, o Gui Bom e o Gui Amorim, são dois tá aqui, ó. moleques A base é essa aqui, tá? A base é essa aqui, os moleques são bons de bola. Ponto. Agora é o seguinte, vamos precisar de 3, 4, só 3, 4 caras aqui. Limpa as dragas que tem no elenco do Corinthians, que tem uns 4, Manda 5. o Félix Torres pro Palmeiras. É Félix Torres, é Kaká. Jogar com o Gomes. Chega de Romero, é Dá pra trocar pelo Talismar. Mikael, dá pra... Lembrando Thales que trágicos, quatro Vocês caras... levam o Caio Paulista? A gente fecha agora. Porra, eu acho que o Félix Torres é mais... Fechado. Mas tem 4 jogadores que já saíram, né? Que é Sim. né, o Thales Magno, o Romero, que Thales acabou Magno. o contrato, o Angileri e o Maicon, enfim, estão negociando aí, estão vendo se vai ficar o Maicon ou não, mas eu acho que já saíram, então... O Angileri, cara, quando ele chegou, eu falei, puto, o Corinthians acertou, hein? Ele foi contratado só pra ganhar do Palmeiras. Falei, É, acertou. eu também acho. Acabou o Depois encanto. foi ladeira abaixo, cara. Acabou o encanto. Ainda valeu, foi ainda pago, acho que- então. Ainda acho que valeria Aí um- o Príncipe um virou lateral sapo de reserva. novo. Lembrando que o Corinthians, acho que nas 2 últimas temporadas, por causa desse lance do transfer ban, contratou 2 ou 3 jogadores, né? 2. Eles contratou o Angileri Esse e último- contratou o Vitinho. Nesse Vitinho, último, só estavam 2. dispensados, né? Mas Pode acertar. é meio polêmica essa posição, mas foi até bom o transfer ban, porque evitou que esses dirigentes irresponsáveis gastassem uma O fortuna. Biel lá, que era ex-Bahia, vir Não, por ia uma che- grana. ia chegar Ia uma gastar muito dragaiada, mais ia chegar dinheiro. uma Só dragaiada que em do caramba. compensação, o Andrés Gomes que fez muito sucesso no Vasco esse ano, foi um bom jogador, melhorou muito o Vasco. Ele chega no Brasil acertado com o Corinthians. Entra o transfer ban, ele fala, e aí, o que eu vou fazer? É o Vasco. Agora você vai pro Vasco. Pô, sabe o que eu... Vou falar um negócio, tá legal pra cacete esse papo, você tá parecendo o dono da casa, que a esposa tá falando, manda esses caras embora, a gente tá enchendo a lata e não quer ir embora, aí você vai ter que mandar a gente embora. É só por isso, porque eu tô olhando aqui Essa que, é a infelizmente... verdade. Vamos ligar pro Mário 40. Não, lá liga na- aí, então vamos fazer o não vai seguinte, beber, ó. ele tá de sunga. Vamos Tá pedir no- like pra esse programa maravilhoso aqui. Se você gostou dessa discussão, Ele escreve vai, aqui embaixo, ele vai sair entendeu? agora na Lapa, ele vai dar um rolê lá. E a esposa tá rindo lá que você mandou exato. embora. Se você quiser uma segunda parte desse programa, faz o seguinte, comente aqui embaixo e escreva assim, Mário 40, queremos esse time reunido de novo, tá bom? É o derby do Link. Entendeu? É É o isso derby aí. do link, entendeu? Então escreve aqui, sempre aqui, ó, Mário 40, queremos de novo, entendeu? Quanto mais mensagens, mais obviamente isso vai chegar lá pra Faltou gente. o cara a perceber. cara 11 a 11. Faltou um cara a cara, 11 a Faltou isso 11, aí. o maior... E fica aqui meu salve ao Paulo Calil. Vai que o coração dele mexa diferente aí. Um beijo no coração de todos que estiveram conosco. Casconil, Tamo obrigado. junto. Valeu, Sucesso Patrícia. sempre, Valeu, tá bom? Paulo. Obrigado lá, Valeu, pessoal da Costa, é Band. nóis, tamo junto.
que te libera. Obrigado pro pessoal da Fatiama que te liberou também. Então que ir lá agora fazer massa. Entendeu? Não dá certo em pizza, é isso? Principalmente depois de uma vitória do Palmeiras, né? Vamos fazer um começo de ano lá com uma pizza de rúcula pro Torto. Vamos, não, pra mim. Agora, eu a gosto. Pô, ele vai ter que comer. A de abobrinha eu recomendo. Depende. A de você, a sua é de whey. Lá tem de abobrinha com alho Esses negro. Que eu bíceps gosto. aí, Não. brother. Tchau. Gordura, Chega. se verdura, como diz um amigo meu, se verdura fosse bom, tinha rodízio. É, depende. Olha, É verdade. do jeito que tá o mundo, Capaz de desistir faça uma dia. churrascaria vegana que vocês vão se dar bem. Tá bom. Tchau pra vocês. Até a próxima. Vai começar o Paulistão logo em breve. Aí eu quero ver o bicho vai pegar na temporada. Tchau, tchau.